Olá, boa tarde. Vamos começar a nossa live de perguntas e respostas. E hoje a gente. Oi, Fabi, tudo bem? Como vai você, Fabi? Já estou aqui disputando espaço com a minha gata. E você, como está? Eita, esperando ansiosa. Se você está ansiosa, imagine eu. Imagine eu. Ai, Jesus, que eu quero saber o que vai acontecer nessa nossa Latinoamérica. Meu Deus, hoje eu quero ver tarô disso, sabia? Olá, Wallace, boa tarde, muito bem-vindo, obrigada. Como está aí, gente? São Paulo tá nubladinha. É nubladinho, na verdade, né? A cidade de São Paulo, pode falar tanto. A cidade é 21 graus, mas tá uma temperatura gostosa. 21 graus está apetecível, tá nubladinho. Ameaça, garoa, e para. Ameaça, e Marcos, pelo menos conhecido como meu marido. Oh, como vai? Fim de semana, nossa, nem me fale. Eu vou, você sabe o quê? Eu vou fazer sim uma leitura para nós, para sabermos dessa nossa Latinoamérica, gente, que é isso? Ontem teve eita, eita, ventania, trovoada, chuva, meu Deus, teve tudo. Aqui em São Paulo, pelo menos na minha região. Quando eu falo aqui em São Paulo, é difícil, porque assim, tem bairro que cai o mundo de chuva, no outro fica seco. Então, ontem aqui foi assim, estava seco onde eu estava. Mas eu sei de gente que estava em outra região, outro bairro, que realmente que caiu aquela chuva. Então, aqui é muito variável, tá? Depende, assim, que bairros que você tá falando, né? Fresco, folga. Tem que trabalhar muito, você tá tirando a forra. Agora você tá trabalhando um monte. Deus abençoe, vai trabalhar cada vez mais. Que ótimo. Deixa eu guardar isso aqui, ó, do lado, peraí. Então, a leitura de tarô hoje. Para quem está passando por aí, olá. Eu estou fazendo nesse formato aqui hoje, espero que dê certo esse formato. Eu falei, né? Que você ia trabalhar. Ei, caramba. Pelo menos está trabalhando no que gosta, né, Fabi? Isso que é o mais importante, graças a Deus. Porque a gente vai levar os tombos, mesmo quando a gente trabalha com o que gosta, a gente leva os tombos. Só que aí a gente tem mais ânimo de levantar. Falar, bom, é o que eu quero, eu vou continuar nisso. Aí o dia que não quiser mais, tudo bem também, muda de ramo e vida que segue. Olá, eletricista! Como vai? Então, eletricista, eu também acho muito bem, exatamente, concordo com você, eletricista. Tanto é que, assim, hoje eu vou, como sempre, ler tarô para as pessoas que mandam as suas perguntinhas. Deixa eu até olhar que eu já estou vendo mensagem aqui. Para que mandam as suas perguntinhas. Tem até uma pessoa que mandou um Pix quando eu já tinha acabado a live. Ou mandou e não me mandou comprovante nem a pergunta. Então, eu estou esperando essa pessoa no dia de hoje. Vamos ver se ela aparece com a sua pergunta, o comprovante. Me manda o comprovante. Essa pessoa, eu já mandei recado para ela, ela sabe. Só para eu ter certeza que é ela mesma, entendeu? Para eu responder. Olá, Jair. Tudo bem? Jair Luz, como vai? E eu, sim, enquanto não vem perguntas, eu quero sim ler, ver aqui no tarô alguma mensagem para nós, latino-americanos, o risco que nós corremos. Porque assim, quem rouba uma casa, rouba duas. Desculpa, eu fui educada desse jeito. Quem rouba uma coisa, rouba duas. Assim eu fui educada pelo meu pai e pela minha mãe. Então não dá para confiar. Então o cara entrou em um país para roubar o petróleo daquele país, ele pode fazer o que quiser em cima dos outros. Não é a primeira vez, né? Parece que ano passado foram o que meia dúzia, 7 países que ele mandou invadir, não foi uma coisa assim? Não sei. Tem que ler de novo as notícias. Então, será? Como será que estamos, né? Nós, Latinoamérica e nós especificamente Brasil. Se você é uma pessoa que me escuta de outro país, mas tem o nosso contato, né? Você está me escutando de alguma maneira, você tem alguma ligação com o Brasil. Interessa também conhecer, saber isso, né? E Wallace, uma mensagem para mim, mais cartas essa semana
Meu fim de semana foi uma M. Eita, nós! Aí, tá vendo? É isso, quem rouba uma coisa, rouba outra, é isso mesmo. São Paulo! É de São Paulo, muito bem. Serrote, será que você queria dizer serrote, Francisco? É isso? Bem-vindos, bem-vindas. Então é isso. Enquanto não vem perguntas, que eu já estou prestando atenção aqui. Para mandar pergunta, gente, R$ 5 é a pergunta sim ou não. R$ 10 é a pergunta com uma breve explicação, um contexto. E eu também quero, daqui a pouco, em algum momento aí X dessa nossa live, eu quero ler o tarô para nós, saber quais riscos nós tomamos, nós estamos com essa situação. Porque assim, imagina, você está vivendo na sua casinha, aí você vê que do lado, do seu vizinho, ao lado, da porta do lado, alguém entrou, arrombou a porta, roubou coisas e fez miséria com a família. Entendam como vocês quiserem. Você vai se sentir seguro na sua casa? É isso que o Brasil está vivendo hoje. Eu também discordo. Lá era uma ditadura? É uma ditadura, com certeza. Somos contra? Somos contra. Mas assim, eu entro na casa dos outros para dizer como é que tem que agir na casa dos outros? No máximo, se eu acho que está tão errado assim, eu chamo as autoridades. Ó, autoridade, estou vendo uma coisa esquisita. Qual é a autoridade das relações internacionais? Tem a ONU, a Câmara Mundial do Comércio, existem órgãos para negociação. Ninguém faz nada, ninguém que só quer, todo mundo quer, parece, só quer ir lá roubar a coisa do outro lá, né? Maquita, gente, eu adoro Maquita, viu? Olá, Larissa, tudo bem? Feliz 2026. Aliás, feliz 2026 para todo mundo. Gente, é a minha primeira live de 2026. Sucesso para nós todos, nós todas, gente. Muito sucesso, muita luz, muito amor, muita saúde, muito dinheiro, muito pix para todos nós em 2026. Que venham só mensagens positivas para vocês hoje. Caramba! Ah, então eu gosto de Maquita, eu gosto muito. Acho muito legal essa marca. E eu tenho alguma coisa aqui. Meu marido que tem aí alguma coisa, sei lá o que que ele tem. Furadeira, não sei o que que é, tá? Mas vocês entenderam a metáfora, né? A comparação é uma metáfora, né? Olá, pessoa SH. Eu posso responder sim, tá bom? A pergunta sim ou não é R$ 5. A crush, entendi que é a crush. Cruxa! Da sua cruxa. Pergunta sim ou não é R$ 5. A pergunta já com um contexto, explicação, é R$ 10. Eu ainda não tenho super chat, eu preciso, meu canal é novo, tá? Então, você pode mandar sua pergunta com o comprovante do envio do Pix ou para quem me escuta de outro país, pela transferência da Wise, também aceito. Tá tudo aí no comentário fixado. Eu peço sempre a compreensão de vocês, porque é meu horário de trabalho aqui, então estou aqui a trabalho. Então aqui as perguntas são pagas por causa disso. Tá? Aí, então eu tenho aqui também para te ajudar, viu? SH4RKS0. Aqui no canal eu tenho 2 playlists que podem ajudar. Que tá lá já material gratuito que eu sempre coloco para ajudar vocês. Um é a playlist atemporal, tem aquelas leituras que você vai se concentrar na sua questão, escolher uma cartada e ver o que aquilo fala para você. E eu tenho uma outra playlist que tem pouquinhos vídeos ainda, mas que já ajuda, que é o do tarô sim ou não. Então, esse tarô sim ou não, você se concentra, escolhe ali também a cartada e vai alguma mensagem. Espero que faça sentido, que ajude, porque foi feito com muito carinho. Eu estou fazendo esses vídeos sempre com muito carinho para ajudar vocês. Olá, minha cara, vamos lá, minha caríssima aqui, trabalhadeira, não para de trabalhar, graças a Deus, só vai trabalhar cada vez mais, já vai mandar perguntinha.
Vamos ver, vou conseguir melhorar financeiramente? Esse melhorar financeiramente dentro dessa primeira questão, é isso que você quer saber, né? Porque aí são duas perguntas, eu vou considerar que é o contexto, né? Se você vai dentro desse contexto ali de onde você está agora, certo? Acredito que seja isso. Então, vamos lá. Primeira perguntinha aqui que eu já vou responder, gente. Vão comentando aí. 9 horas por dia. Eu sei, meu amor. 9 horas. Você não trabalha só 9 horas, não. Deixa eu te falar. Eita, vou falar é para todo mundo. Quem trabalha 8 horas, primeiro que não é 8 horas exatamente, é 9, porque tem 1 hora de almoço. Mas é na sua casa? É fazendo o que você quer? Não, é uma hora determinada pela empresa. Então, sim, são 9 horas. Você acorda, magicamente está pronta, linda, ali no seu ambiente de trabalho? Teletransporte, igual lá a Jornada das Estrelas? Não. Você tem que acordar, se arrumar, pegar um trânsito. Na região de São Paulo, isso significa, em média, 2 horas. Só na região de São Paulo, 2 horas para ir, mas 2 horas para voltar. Estão contabilizando tempo de deslocamento e eu ter que me arrumar, me ajeitar para isso, arrumar a casa, em função desse trabalho. Então, conta 9, 10, 11, 12, 13. No mínimo, nós trabalhadoras, quem vai lá trabalhar no ambiente de trabalho externo, trabalha no mínimo 13 horas por dia. A sua vida fica em função desse trabalho remunerado, é ali enquanto você está na empresa. Mas em função do trabalho é tudo isso, né? Mas vamos lá, pergunta, né? Deixa eu ir lá. Vamos lá. Concentrar na resposta da nossa querida. Fabiana, 26. Vamos lá. Você gosta, né? Vocês gostam, né? Quando eu fico assim, é mesmo? Poxa, eu fico assim com as cartas. E você fica, o quê? O quê? O quê? Como assim? O que? Fala logo. Tá aqui, olha. Vai ser um ano ótimo para você, viu? Vai ser um ano muito bom, um ano de conquista. Vai ser um ano bem próspero para você, ó. Deixa eu vir para cá. Isso, assim que eu tô arrumando aqui. Vai ser um ano bem próspero, um ano muito bom. Essa coisa tá muito na frente das cartas, né? Até tá bom. Ó. O ano que você é muito possível, eu já tinha visto isso antes para você, mas eu acho muito possível que você chegue a ter alguma promoção, tá? É muito possível que você tenha que assumir novos cargos. Ai, vou tirar esse negócio da minha frente. Cansei. Peraí. Eu quero mostrar a carta. Ah, esse negócio aqui. Ai, pronto. Depois eu ponho de volta. Tá bom? Então, eu acho muito possível que você venha a ter alguma promoção, algum acréscimo de responsabilidade nesse sentido. E sim, crescimento. E aí, essa promoção é para ter que assumir bastante responsabilidade mesmo. Sugestão, já vai se preparando, estudando, se organizando. Estuda tudo que for ali do seu setor, estuda tudo que for de um possível cargo acima do seu, outros cargos. Porque quando a gente está, eu já passei por isso, a gente está na posição de gerência, de coordenação, não é só o nosso serviço que a gente tem que saber. A gente tem que saber, na verdade, a administração, a gente tem que saber lidar com pessoas. O mais importante de tudo é isso mesmo. Muito bem. Muito bem. Tá muito à vista de você ser realmente promovida, de você ter uma ascensão, de você ter alguma melhoria bem grande aí, não só nessa parte financeira, como algo novo surgindo para você.
Lembrando, então, aí vai a dica que aí eu dou dentro da minha experiência de vida. A gente, quando assume coordenação, gestão, alguma coisa assim, o mais trabalhoso não é a técnica daquilo que a gente faz. Conhecer os procedimentos. Não. Isso quem tem que conhecer é o técnico. Você é coordenador, você é gerente, você é supervisora, tem que saber gerenciar as pessoas. E principalmente o emocional das pessoas. É essa paciência que você vai ter que ter. Mas aí é uma dica que eu dou, viu? Porque tá muito na cara do gol. Muito mesmo, viu? Vamos ver. Ó, vou olhar aqui o chat. Graças a Deus. Então, trabalhar 20 minutos de onde você trabalha. Ai, que chique. Ainda volta de Uber. Para de voltar de gastar dinheiro de Uber. Compra um carro. Ah, meu Deus do céu. Compra um carro, uma bicicleta. Faz alguma coisa. Investe esse dinheiro, mulher. Pelo amor de Deus. É, supervisor. Ah, então. Tá vendo? Diz que você está se tornando um pilar importante. É isso mesmo. Por isso que tem que estudar mais. Everton, olá, Everton. Como vai? Deus abençoe. É, aqui, gente, para quem tá chegando, quem tá passando, é leitura de tarô. R$ 5 a pergunta sim ou não, R$ 10 a pergunta com contexto, igual eu dei aqui um pouco, uma pergunta objetiva, tá bom? A empresa paga? Ah, então usa. Ah, então tá bom. Retiro o que eu disse. A empresa que tá pagando tem que usar mesmo. Usa. Ótimo. For para sair do seu bolso, não. Muito bem, ótimo. Ah, vou voltar aqui, ó. Tá, dá para ler, gente? Me diz aí, ó. Eu deixei esse bannerzinho aqui, ó, com os valores de Pix. E dá para ler ou a letra muito pequena não vale a pena? Dá uma opinião aí vocês. E então, trabalhar é isso, com coordenação. O que mais a gente gasta nosso tempo, força, energia e atenção com as pessoas. Verdade é essa. Então, por isso que tem que estudar assim, gestão de equipe, de pessoas. Não é assim, faz de conta. Você trabalha na padaria e aí você vai gerenciar a padaria. Você não tem que saber necessariamente fazer pão. Você tem que saber como o pão é feito. Mas não é você que vai fazer o pão. Você vai coordenar o horário do padeiro, o procedimento da pessoa do caixa. Entendeu? É isso que você tem que saber. Ah, muito bem, Wallace. Você terá algum trabalho essa semana e que entre dinheiro. Tô matando o cachorro a grito. Não mate cachorro a grito, alimente o cachorro. Tá vendo? A vegana, né? A vegana não descansa um segundo, gente. A vegana é assim. Ai, a foto da Fabi tá tão bonita. Nossa, Fabi, você tá com uma foto tão bonita. Tá lindíssima. Eu tô olhando aqui no Zap, né? Tô xeretando a vida da Fabi. Ai, como ela tá linda. Belíssima. Adorei a maquiagem. Ah, tá belíssima. Deus abençoe. Isso aí. Ai, ai. Eu sobrecarrego atender tantas pessoas, às vezes quero ficar com meus gatos para carregar minhas energias. Exatamente. Exatamente. O lance. Então, por isso que tem que saber gerenciar, estudar essa parte do gerenciamento até para saber colocar os limites. Eu falo, mas assim, muitas vezes eu também me deixava levar, viu? É difícil. Não é fácil, não. Nossa, eu comprava umas brigas pelas equipes, pelas minhas equipes. E depois o pessoal ficava falando mal de mim pelas costas. É normal, gente. Ah, outra coisa. Tira do coração. É a coisa mais normal. O funcionário fala mal da chefia. A gente, né? Acontece. Normal. Então, quando você descobre que a pessoa tá falando mal de você, não leve pro coração. Vixe, Maria, cada coisa. Não leve pro coração, tá? Toca o barco. Deixa lá desabafar o povo. Deixa. O povo tá feliz? Ótimo, gente feliz não enche o saco. Deixa falar. Claro, se for uma coisa assim caluniosa, aí vai lá na DP, né? Eu resolvo tudo na DP, tô nem aí.
Que linda, meu amor. Obrigada, Fabi. Obrigada. Tô tão feliz com você. Ai, fiquei tão orgulhosa quando você falou assim: ah, tô trabalhando, eu consegui trabalhar onde eu queria. Ai, fiquei tão feliz. Fico feliz mesmo. Muito bom. Vamos lá, gente. Vamos ver as perguntinhas de tarô para vocês. Olá, Rian. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você? De onde fala? Estamos falando aqui da cidade de São Paulo, em São Paulo, lá, 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 em São Paulo. É o gato do Rian que está escrevendo. Em São Paulo. Parece a minha gatinha quando pisa no teclado assim, ó. Fica assim, gente. Wallace, não adianta chorar. Não adianta. Aqui é linha dura. Eu quero que você levante e mande esses currículos. Eu quero que você levante, vá na porta de cada estabelecimento ali da sua região e faça aquilo que eu te falei. Porque você, já falei, que tem axé para prosperar. É você que tem que levantar e fazer. Ah, eu falo mesmo. Ah, eu falo mesmo. Eu tinha um funcionário, um subordinado, que ele era muito inteligente, muito brilhante, mesmo assim. Mas a pessoa travava, calava a boca nas horas que não era para calar a boca, era para falar, era para brilhar. Eu ficava tão pé da vida que uma vez eu fiz uma bolinha de papel. Falei assim, ó, eu vou tacar em você cada vez que você não brilhar. Entendeu? Você tem que brilhar aqui. Se você não brilhar, eu vou tacar ali essa bolinha de papel. Ai, meu Deus, eu produzindo provas contra mim mesma. Muito bem, tem que mandar mesmo. Aí, aqui, ó, o Rian e os gatinhos do Rian. O gatinho do Rian ficou nervoso. Meu Deus do céu. Ô, Larissa, deixa eu ver aqui. Ô, Larissa, tá boa, aqui. Ai, gente. Pode fazer. Ai, deixa eu ver a carinha de Rian. Vai, vamos ver a carinha de Rian? Cadê a carinha de Rian? Ah, Rian. Oh, entendi. Então vamos deixar Rian viver a vida dele. Tá bom? Muito bem. Pergunta profissional. Muito bem. Yeah, já vi o contexto. Tô vendo aqui a pergunta, tá, gente? Tá entrando aqui uma pergunta. Em São Paulo, lá, 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 lá. Entendo perfeitamente, amiga. Entendo, porque eu também esse mês vou falar. Ah, inclusive, gente, é o seguinte, ó, esse mês, por causa desse mesmo motivo, ô Larissa, amiga. E ó, gente, é o seguinte, já vou avisar, enquanto a pessoa tá escrevendo aqui a pergunta dela, deixa eu avisar vocês que semana que vem. Obrigada, Wallace. Fica aí se quiser, viu? Fica aí. Enquanto você manda currículo. O Rian tá me ajudando, ó. Ele tá mandando bastante emoji. Muito bem, Rian. Obrigada. Adoro o gatinho, Rian. Semana que vem, gente, vai ter 2 semanas aqui, ó, dia 12 e dia 19. Em vez de fazer live à tarde, meio-dia, eu vou fazer excepcionalmente live às 20 horas. 20 horas, horário de Brasília, aqui no Brasil, 8 da noite. Então, calcule aí de onde você está me assistindo, que tem gente me assistindo do Brasil inteiro, tem faixas horárias diferentes, gente me assistindo aí de outros países. Então, 20 horas, horário de Brasília, dia 12 e dia 19. Depois, dia 26, eu volto normal ao meio-dia. Por quê? Porque eu vou fazer um trabalho fora e é um trabalho presencial que eu tenho que fazer e eu vou passar o dia inteiro fora, não vou conseguir chegar perto de computador, tá? Uhum.
Ah, eu até vi, eu ia mandar também para essa mesma situação aí que você tá falando, viu? Só que aí eu perdi digamos assim, eu conscientemente, inconscientemente perdi o período de inscrição. Eu ainda tô com estresse pós-traumático, eu não consigo. Na hora de mandar o CV, falei, ai, não dá, gente, não dá, não vou conseguir não. Só a perspectiva, menina, você acredita que eu fiquei assim, saindo daquele lugar? Vamos ver. Muito bem, então vamos ver. Então, gente, semana que vem vai ter isso, viu? Ó, o Rian é o que tá mais me ajudando agora, ó, tá escrevendo bastante, bastante figurinha. O gato do Rian tá escrevendo assim. É que é o seguinte, Rian, quando a gente tem gatinho, às vezes ele quer pisar em cima do nosso teclado, aí as letras saem desse jeito. Não é ato falho, não, é ato consciente. É melhor do que ato falho. É um ato falho consciente. Você acredita nisso? Ah, eu sabia, eu ficava assim, ai, não quero. Ai, meu Deus, ai, pior que muita gente me mandou essa informação, essa divulgação, mas eu, ai. Vamos ver então, miga. Vamos ver. Baralho cigano? Vamos pensar em alguma coisa junto então, mas deixa eu ver a pergunta. Vamos lá. Hum. Então eu quero conversar com você de uma coisa, hein? Vamos fazer uma parceria. Você viu as minhas parcerias que eu fiz com a Val Alencar? Tarô Olhar para as Runas? A gente pode fazer isso, hein? O que você acha? Ó, deixa eu então ver aqui. Ai, a pergunta. Ai, a gente tem que se mexer, né? Tá certo. Ó, eu não vou olhar o chat agora. Pode continuar a escrever, mandar emoji, deixa o gato escrever em cima do teclado, tudo. Então vamos. Quando é assim, eu gosto de fazer. Obrigada, amor, coraçãozinho. Vou fazer duas coisas aqui. Quando é um ou outro, assim. Vou ver aqui. Tô vendo aqui a cartinha um ou outro. Tá bom? Vamos ver aqui. Eu vou fazer um ou outro aqui, hein? Caprichado. Ó. Então, questão. Eu peguei aqui uma carta de inspiração para sua segurança, viu? Eu não vou olhar o chat agora, gente. Pode continuar a escrever, porque eu não olho o chat enquanto eu leio o tarô, para eu não me desconcentrar, porque eu adoro o chat. Então, cadê? Onde eu tô? Aí eu tô aqui. Deixa eu tirar isso da frente para você ver. Pronto. Essa aqui eu pensei, carta em relação à sua questão de segurança. Segurança dentro desse campo que você acabou de me falar, né? Segurança para você continuar a trabalhar dentro do que você quer, essa nova jornada. Isso aqui é a força do trabalho árduo, da dedicação, do ter que rolar ainda, ou seja, é um trabalho que para você alcançar essa segurança, você vai ter que se dedicar bastante ainda, mas você vai ter esse fruto colhido em algum momento, sim, tá? Você vai ter uma segurança, mas é aquilo que a gente já sabe com o trabalho árduo. Vai ter que é uma construção, principalmente ao longo desse ano, que você vai ver, eu ainda estou construindo, sim, ainda está construindo, mas é aquela construção segura mesmo, tá? Então, essa aqui é eu perguntei sobre segurança, me veio uma carta que sempre identifico com segurança também. Isso é muito bom. Isso é ótimo. Então, dá o print. Eita, carta de segurança. Mas a gente quer melhorar isso aqui, né? Vamos pensar em termos de procurar, para ter essa segurança, esse CLT. E eu mentalizei assim, o CLT pode ser que seja desde neste lugar que você está me falando, como algum outro. Mas nessa situação, ter um emprego fixo.
CLT, que as pessoas estão falando mal aí, mas nós sabemos muito bem o quanto isso nos ajudou na vida, né? Sim, você vai ter novidade. Se esse for o seu projeto, sim, você pode ter, inclusive nesse lugar, pode ser que você seja chamada nesse lugar ou algum outro lugar tão bom quanto. Porque você é muito benquista, né? Você é muito bem vista, muito benquista. As pessoas te conhecem a sua trajetória. E prosperidade. Aqui, ó. Tá me falando de uma possibilidade muito próspera, né? Principalmente quando você se comunicar com as pessoas, se você jogar isso para esse meio profissional, isso, né? A gente sabe, as pessoas valorizam você, valorizam a sua experiência. Então isso vai ser muito bom, vai ser muito bem visto. Se você quiser mesmo, você consegue sim ter esse CLT ou nesse lugar ou algum lugar tão bom quanto para te dar essa segurança que você almeja, para que você possa sim alcançar novos projetos, porque de fato é uma continuidade de caminhada. Mas assim, atenção. É exatamente isso que você pensou. É para te dar um suporte para você continuar sua caminhada dentro dessa nova área que você escolheu. Por quê? É meio que até que temporário, viu? A vida vai te... Se você insistiu, vou ficar lá não sei quantos anos. A vida vai falar assim para você, não vai ficar lá muitos anos, não. É para você se estabelecer, se fortalecer, faz a sua reserva de emergência de 2 anos, sei lá, X, entendeu? Se organiza, cresce, porque é para você, ó, continuar a sua jornada espiritual. Chegou isso na sua vida, tá? Sabendo, mesmo que eu escolha, de novo, concluindo esse aqui eu vou ler a outra questão. Mesmo que a outra questão, vou complementar ainda mais, tá? Mesmo que você escolha isso, saiba que a vida vai te dar algum chacoalhão lá na frente. Não vai ser algo... vou ficar lá muitos anos, vou me aposentar. Não, realmente é temporário, tá? E o seu trabalho para dentro desse... É isso mesmo, deixa eu ver aqui essa pergunta de novo. Novos... meu caminho... não, isso aqui é só para você realmente, e essa fase é realmente só para te acalmar mesmo, para você ter uma segurança. É isso mesmo, mas essa segurança é temporária. Não tem jeito, é para você seguir o seu caminho que você, é para você. Aqui está mostrando claramente, desculpa, no tarô, que o seu caminho vai ser outro mesmo. É corte, mesmo que você fique lá nesse lugar ou algum outro, como eu disse, que é tão bom quanto, você vai continuar a crescer dentro dessa nova área de trabalho sua. Tá lá para você crescer. Tá lá para você continuar. Então, isso aqui seria só para você realmente ter um suporte. Não é para trocar as bolas, tá? Pelo amor de Deus. Você mostra as cartas, mas não explica elas. Não, né, meu amor? Não dá tempo. Agora, eu posso também explicar um dia, né? Aqui não dá tempo, tem que falar, tem que ler. Ela escreveu aqui para mim no Zap. Gente, você mostra as cartas, mas não explica elas. Tá? É porque também se eu parar para ficar explicando, eu perco a intuição aqui, gente. É muita informação. Mas o que você quer saber? De alguma carta específica? Você quer saber? Eu vou começar a dar aula, né? É uma boa, né? Vou montar aqui um Hotmart também. O que você acha? Ia ser bom. Ó, então só para vocês saberem, as cartas de ouros, nesse caso aqui eu estou focalizando a questão sim do financeiro. Essa aqui, ó, só para vocês saberem, a roda da fortuna,
ela indica os altos e baixos da vida. É até bom porque eu explico para as outras pessoas, mas aqui é muita informação. Ela indica os altos e baixos da vida. Mas no caso, tá me indicando. Ah, eu só vou ficar me repetindo aqui, ó. Tá indicando que realmente essa mudança de trabalho, você indo, voltando para aquele lugar conhecido seu, que você já sabe, aquela área profissional sua conhecida de muitos anos, onde você tem destaque, volta a ter destaque, e a vida fazendo assim para você, meu amor, só que é para outro lugar que você tem que ir. Eu tenho. Vamos ver se esse ano eu consigo fazer isso. Esse ano eu consigo. Mas obrigada, viu? Obrigada, viu? Minha cara, minha amiga. Eu entendo, viu? Às vezes a gente precisa mesmo ter um. Eu vou fazer, inclusive esse trabalho que eu vou fazer é um freela de 2 semanas, tá? Só para dar um gásinho aí, algumas coisas. E eu acho que eu vou pensar esse ano só nisso, sabe? Fazer às vezes uns freelas. Vou ver como eu me sinto fazendo esse freela, porque como eu disse, eu fiquei com estresse pós-traumático, isso não é brincadeira. Fiquei mesmo dessa nossa área profissional antiga aí, que a Larissa sabe qual é o meu histórico profissional. Larissa é o planeta, né? Eu tenho currículo Lattes, tá, gente? Tá? E vocês senta e lê. Senta e lê tudo. Nem eu quero ler tudo aquilo. Até hoje eu não completei o meu currículo Lattes, tá? Porque dá muito trabalho, é muita coisa. Eu acho que eu queria ter alguém para eu pagar e falar assim, ó, completa aí para mim. Faz você. Pronto. Escreve. Para, escreve, 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 escreve. Isso, aqui, ó, ela mandando pra mensagem para aqui no Zap. Exatamente. Meu amor, então tem que. Então, olha só. Vou fazer aqui um convite ao vivo então para Larissa. Ô, Larissa, escreve aí no chat o seu grupo terapêutico aí que você trabalha. Vamos divulgar isso aqui também. Deve ter 5 pessoas assistindo a live. Quem sabe? Deixa eu ver, deve ter umas 5 pessoas. Se tiver, 12, tem 12 pessoas assistindo a live. Ó, recorde! E daqui a pouco eu vou ler tarô. Eu quero ler tarô para nossa aceitação Latinoamérica, gente. Aí a cartada geral aberta para todos nós, viu? Guerreira, meu amor, a gente é guerreira aqui. Revelação num curso. Ai, Fabiana, nem me. Falando em revelação, gente. Nem me brinque, porque, claro, né, a gente lê as coisas dentro do nosso contexto. E quando eu leio o tarô da semana, que está aqui no canal, dentro das pessoas que vão acessar esse tarô, se forma uma egrégora. Egrégora é esse conjunto mental, emocional, energético que as pessoas criam. Só que na leitura da semana passada, do nada, eu querendo ler sobre 2026, Ano Novo, cidra sem álcool, panetone vegano. Aí do nada me veio assim a leitura. Cuidado com as movimentações entre os países diplomáticas, relações tensas. Enquanto nós descansamos, os grandões fazem suas negociações. Eu Tá bom, vou ler, tá aqui, vou ler, né? Quem sou eu? E às vezes eu leio coisa que eu falo assim, gente, o que eu tô lendo? Às vezes não, às vezes sempre, né? Muitas vezes eu tô lendo tarô pra vocês no particular e a pessoa me pergunta alguma coisa e eu fico assim, ai, gente, nem não tô entendendo o que eu tô falando não, mas eu vou falar. E pra pessoa fez todo sentido, para o que interessa é que pra você faça sentido. E assim foi. Aí, de repente, me acontece esse desastre no sábado, né? Esse ataque ilegal contra, sim, é uma ditadura, sim, tem que ser resolvido, mas o povo é que resolve. Agora eu vou entrar na casa dos outros e dizer como é que os outros têm que resolver a própria vida? Que é isso? Não, né? Pelo amor. Então, eu quero ler tarô ainda hoje para vocês. Ó, Larissa deixou aqui, ó, o núcleo de atuação terapêutica dela lá no Insta, tá? Como @núcleo Lila, com 2 L's, Lilla. Eu acompanho ela lá no Instagram, acompanhei também. E a gente pode pensar aqui, ô Larissa, em fazer
ou uma live juntas, um vídeo, como disse nosso querido Flávio Dino, um vídeo. Vamos fazer um vídeo juntas? Eu tenho uma proposta que eu vou gravar um programa. Eu e meu celular assim, ó. Vamos gravar um programa esse ano. Então se inscreve no canal, porque vai ter novidade nesse canal. E eu posso falar com você desse programa, hein, ó. Faz o seu jabá, claro que você tem que fazer seu jabá, claro. Aí, ó, gente, lê aí o chat. Tá? Calma que eu acho que tem mensagem aqui. Escreve aí, escreve aí. Que eu vou ler uma mensagem, uma pergunta aqui, ó. Larissa Foronda, do Núcleo Lila, com Lilla, tem encontros gratuitos mensais chamados Gotas de Bem-Estar. Fazemos esse convite para as pessoas que buscam esse crescimento pessoal. Muito bom, é muito gostoso. Olá, Valéria, tudo bem? Bem-vinda, Valéria. Geisa. Eu tenho uma amiga chamada Geisa. Tudo bem, Valéria, Geisa? Como vai você? Você fala de onde? E esses encontros acontecem pelo @pertencer com S, porque aí é um trocadilho entre pertencer e ser. Vai pertencer com S. Vamos fazer vídeo junto aqui. É que eu faço pelo YouTube, né? Mas a gente pode fazer lá pelo Insta também. Vamos conversar. Vamos descobrir. Mas o que eu quero fazer é um programa que eu vou te explicar. No off. No off eu te explico, viu? Deixa eu ver aqui, ó. Gente, aqui, Várzea da Palma, Minas Gerais. Que lindo! Gente, Minas Gerais é outra coisa no planeta, né? Que estado bonito, meu Deus do céu. Brasil é lindo, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer se o Brasil é lindo? Que legal, eu falo aqui de São Paulo, tá? Ó, gente, deixa eu ver aqui que alguém mandou a pergunta. É assim, gente, ó, pergunta sim ou não é R$5. Pergunta com uma breve explicação é R$10. Tá aqui no o meu Pix, o meu arroba da Wise. Se você tiver em algum país que não tem acesso ao Pix. Eu peço sempre que me mande o comprovante, tá? Por favor, junto com a sua pergunta aí no Zap Zap. Ainda não tenho, como é o nome daquilo? Superchat. Porque meu canal é novo. Eu leio tarô desde 1993. Mas o meu canal eu abri há menos de um ano. Aí, Minas Gerais, é verdade, sim. Estou falando, eu conheci pouca coisa de Minas. Eu conheci BH, as cidades históricas, né? Ouro Preto, Mariana, alguma coisa por ali. E só fui 2 vezes, mas achei lindíssimo. Tem muita coisa para ver. Muita coisa para ver em Minas. Demais. Deixa eu ver aqui. Acho que a pessoa já terminou de escrever aqui, ó. Vamos lá. Vou ver aqui mais uma perguntinha. Eu vou fazer um Hotmart, sim, ô Larissa. Esse ano promete. Meu Deus do céu. É muita coisa que promete esse ano. Jesus. Deixa eu ver aqui, ó. Vou ler aqui para a pessoa, tá? Deixa eu ver, o final 86. O final aqui é 86, tá? Do celular da pessoa. Sim. Tá, minha querida? Aconteceu. Eita, sim. É aquele sim sem dúvida, tá bom? Vou mostrar a carta pra você. Desculpa. Meu Deus do céu, gente. Quando eu tenho que responder essas coisas. Vocês não pensam, às vezes, quando eu falo sim, que é a resposta que a pessoa queria escutar, tá? Mas desculpa, eu sou obrigada a dizer que sim. São cartas assim. Não deixam nem sombra de dúvida, infelizmente. É esse sim, viu? Infelizmente. É um sim. É um sim com certeza. Desculpa, sou obrigada a falar. Eu quero falar mais, mas assim, é R$5 a pergunta sim ou não, R$10 a pergunta com contexto. Quiser saber o contexto, tá bom? É outro Pix, tá? Deus abençoe. Obrigada.
Ai, meu Deus do céu. Esse negócio de responder só assim, eu não me aperreio, gente. Eu fico querendo falar. Mas eu sou disciplinada, hein? Sou disciplinada. Ai. Oi, Lua Lux. Tudo bem com você? Boa tarde, Lua Lux. Ai, Jesus. Estou falando aqui de São Paulo, Lua. E você? Há 30 anos atrás, eu fiz capoeira, tá? E aí o meu nome na capoeira era Lua. Sou branca e redonda. Gente, é ótimo. Adolescente é ótimo, né? Ai, gente. Oi, Rian. O gatinho do Rian que escreve, gente. Adoro. Muito bom. E me ajuda, viu? É isso mesmo. Pode escrever, pode colocar os emojis que me ajuda assim, viu, Rian? Obrigada. Obrigada, viu? Ai, gente, na capoeira é assim, quando você entra na capoeira, você ganha um nome não é apelido que eles falam, não é nome de batismo, é batismo da capoeira, uma coisa assim. E na época era isso. Hoje em dia, gente, sem condição, viu? Não tem uma condição de fazer. Eu só fiz ali um ano e meio, sem fazer mais nada não. Se eu fizer uma estrelinha, um AU, eu caio e fico, chamo o SAMU. Não vai mais, não faço, não dá. Ai. Ah, não, meu amor, não fica chateado não, Wallace. Mas quiser, claro, vai descansar, vai relaxar. Toma um banho de ervas, meu querido. Toma aquele banho de ervas de prosperidade, canela em pau, arruda. Se não tiver arruda em casa, pode ser casca de alho ou casca de cebola. Se você tiver pelo menos a canela em pau e uma dessas ervas de limpeza, ou a arruda, ou a casca de alho ou casca de cebola, já é uma limpezinha. E coloca alguma pétala de flor a que você tiver em casa, para dar uma harmonizada. Às vezes a gente fica mais borocochô mesmo, né? Mas ó, não fica assim não, viu? Fica assim não, Wallace, a gente tá aqui junto. Fala aí pra mim como é que tá o clima, se você quiser. Se voltou a ficar muito quente aí. Você tinha falado alguma coisa de ontem, né? Deu tempestade aí na sua região, né? Ai, lua cheia, até parece. Ai, nem me fale, viu? Ó meu rostinho redondo, ó. Não é maquiagem que solucione, não, ó. Deixa eu ver aqui. Tá chovendo? Vamos ver. Rian, aí onde você está? Está sol ou está chuva? Aí escreve assim, põe uma figurinha de sol, se tiver sol. Eita. Eita. Calma que eu não consigo ouvir. Ai, eu não consigo ouvir. Eu só consigo ver mensagem escrita agora, gente. Tá? Áudio eu não vou conseguir, não. Viu? Só avisando aí que a minha amizade aí tá mandando áudio, eu não consigo, viu? Tem que ser texto. E eu preciso de um copo. Será que eu ainda tenho alguém aqui para me dar um copo? Eu deixei meu copo na cozinha. Ui, peraí. Ui, cadê copo? Copo. Pode me trazer um copo? Ah, já sei. Vou ver se eu tiro o meu som aqui. Aí vou dar um gritão pra vocês não ficarem surdos. Peraí. Agora tá escrevendo, eu acho. Tá escrevendo, né? Muito bem. Peraí que eu vou tirar o som. Pronto, gente. Voltei. É... Sem chance. O Wallace. Ai, meu amigo, nem me fale. Ai, meu amigo, nem me fale. Mas olha,
Vamos lá, pega essa energia sua e faz aquilo que eu te falei que vai dar certo. Você vai conquistar, sim, viu? Cuepo, quero um cuepo. Exatamente, Wallace. Olha que a Larissa tá falando coisas boas aqui pra você, ó. Agradeça todos os dias. Obrigada, amor. Agradeça todos os dias. Foque nas coisas boas da vida. Mude o pensamento. Tente ver o lado bom das coisas. Mentalize você vencendo os obstáculos. Tua energia começará a mudar. Creia, exatamente. A gente tem que mentalizar o obstáculo que a gente quer vencer. Mentaliza que você vai vencer. Mentaliza que você já venceu. Principalmente os nossos obstáculos internos, né? Exatamente. Então tá, deixa eu vou responder uma outra perguntinha aqui, gente. Pode continuar a escrever. Pode continuar a escrever. Se quiser desabafar aqui também, pode desabafar, Wallace. A gente é amigo, a gente tá aqui para isso. Um dar a força para o outro. Deixa eu ver aqui a perguntinha. Tá, vamos ver. Vamos ver. Final da pergunta só para a pessoa saber. 2-2. É o final do celular, desculpa. O final do celular da pessoa é 2-2. Tá bom? Sim, tá sim, viu? Tá sentindo falta, mas tá sentindo falta sim. Não é aquele desespero todo, tá? Também não vai achando, a pessoa tá desesperada. Desculpa. A pessoa não tá tão desesperada assim não também, tá? Tá sentindo falta, sim. Mas é uma pessoa que está muito ocupada, é uma pessoa bem equilibrada aí nessa questão e ele está muito ocupado. Ele tá quando lembra, sente falta. É isso. Viu? Mas também já é aquela pessoa que não vai ficar nisso muito tempo, não. Logo já vai mudar de fase. Ah, tá. É aquela pessoa, não, já logo muda de fase, viu? Tá sentindo falta agora. Também. Nesse momento. Mas como é muito ocupado, como ele tem muitas tarefas, como ele faz muita coisa, e a preocupação dele é com a própria vida, então logo ele vai estar pensando, projetando, se organizando para a nova etapa da vida dele. É isso. Tá super focado e concentrado nessa questão de subsistência, de existir, de vencer as questões práticas da vida dele. Então, essa outra parte aí, ó, não tá muito preocupado, não. Tá assim, quando lembra, sente. Viu? Tá irritado, tem uma irritabilidade aí, aliás, é uma pessoa bem irritadiça, né? Nossa, difícil. Então, assim, o que mais tem aí é uma irritabilidade. Mas também é aquela pessoa assim, tá bom, não quer, tchau. É bem assim a pessoa, viu? Ah, não quer? Tá bom, tô indo, tchau. Não é apegado, não. Tá bravo, tá mexido. Sim, tá mexido. Mas já tá. Isso vai passar, viu? Esse sentimento aí, tô bravo, sinto falta de vez em quando penso. Vai passar. E vai seguir caminho.
Não é uma energia do tipo, estou pensando. Não. Tá? É muito ocupada a cabeça dessa pessoa. Nossa. A cabeça da pessoa não para quieto. Viu? É isso, tá bom? Esse é o sentimento principal. Tá irritado no momento. Quando lembra, sente falta. Mas está muito ocupado com os próprios projetos, com as próprias coisas a fazer. E já tá, e logo, logo já vai seguir caminho, vai seguir o rumo da vida. Pensando sempre nos próprios projetos, no próprio trabalho. Tá bom? Deixa eu ver aqui. É. Ah, é isso. E a pessoa é uma pessoa, não é muito calma essa pessoa, não. Pessoa meio irritadiça. Pra irritar essa pessoa não é muito difícil, não. Né? Ai, cada um com seu cada um, né, gente? Tá? Mas obrigada, viu? Final 2-2. Final 2-2. Isso. Peraí, deixa eu ver aqui. Ai. É isso, tá? Obrigada, viu? Deixa eu voltar aqui pro chat. Até mais, Wallace. Abraço. Deus abençoe. Oi, Marlene. Tá boa. Boa tarde. Pode ficar quieto, Wallace. Não tem problema. Sinta-se abraçado, viu? Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido. Que uma abençoada luz lilás envolva você, transmutando sentimentos negativos em positivos, iluminando. Que uma linda luz dourada e rosa abençoe você também, te fortalecendo na fé e no amor. Viu? Deus abençoe. Claro, BG, obrigada. Caí fora. Final. Não, é o final do celular que eu tava lendo. Ah, entendi. Ai, gente, às vezes eu vejo umas coisas que eu demoro pra entender. Ai, gente, que barato. Ai, gente. Rian, muito bem, muito obrigada. Que bom, ó, Rian tá me ajudando, tá escrevendo, ó. Muito bem. Ai, Jesus Cristinho, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, eu fico tão nervosa. Vamos. Ai, meu Deus. Apertei. Pronto. Então, ó, estou lendo aqui para vocês. Lembrando, gente, semana que vem, dia 12 e dia 19, a live, em vez de ser ao meio-dia, vai ser às 20 horas, porque eu vou fazer um outro trabalho presencial e eu não vou conseguir abrir live meio-dia. Vai ter vídeo normal, tarô da semana, vai ter outros vídeos, é para se inscrever aqui no canal, acompanha. Tô nas outras mídias como Ale Rocha na web, de repente você gosta de ver mais algum outra plataforma, outra mídia, estou lá também. Que mais? Vou fazer, se Deus quiser, semana que vem à noite, lives lá no Teco Teco. Só que assim, lá no Teco Teco, na outra plataforma das dancinhas, eu decidi o seguinte, ó, que lá vai ser live temática. Aqui é perguntas e respostas ao vivo. Por enquanto não tem o superchat, por isso que eu coloco aqui, ó, R$5 a pergunta sim ou não. R$10 a pergunta com objetiva, né? A pergunta com alguma explicação. No Pix, tem que me mandar o comprovante do Pix. Tem que mandar, gente. Tá? E aí você manda no Zap se quiser a sua pergunta. Ou deixa aqui no chat a pergunta, viu? Porque é para minha organização, eu preciso disso.
Vai lá então. Obrigada, Larissa. Depois eu te mando aí sim um off aí, viu? Pra gente fazer umas brincadeiras aí também nos vídeos. Vai lá, boa reunião, viu, Larissa? Depois, gente, acompanha aí, sobe um pouquinho aí a mensagem de texto aqui, ó. E sobe e vê ali o canal do Pertencer, @pertencer com S, da Larissa Foronda. É isso aí. O gatinho do Rian fala bastante, eu gosto. O gatinho que brinca no teclado do Rian. Assim, ó, eu gosto, hein? Muito bom. Beijo! Beijo! É, que muito bom, Larissa. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aproveitar que ainda não tá vindo outras perguntas, deixa eu ver. E vou me concentrar aqui pra gente fazer uma pergunta, pra gente ler o tarô para a nossa situação Latinoamérica depois dos eventos deste final de semana. O que vocês acham? Eu ler aqui para vocês, porque assim, semana passada, e aquele ali que foi publicado aqui, tarô da semana na segunda-feira, ou no domingo que eu publiquei, eu falei sobre essas movimentações tensas entre os países que iriam afetar as nossas vidas. Só que eu gravei aquilo em dezembro, em 15 de dezembro eu tinha gravado aquilo. Então o tarô já vinha apontando. Vamos ver se vai ter alguma influência sobre nós, esses eventos de sábado, esse ataque ilegal que o Laranjão fez contra, sim, a ditadura, mas aí eles lá, o povo venezuelano, é que tem que saber se virar, né? Agora vai lá roubar petróleo, porque foi para isso, né, gente? Vamos combinar, vamos deixar de ser ingênuo aqui, que foi para roubar o petróleo, pronto, é isso mesmo? Mas vamos, tá. Tem ali o que está acontecendo lá. Isso vai afetar a nossa vida do Brasil? Será que nós brasileiros corremos riscos? Porque quem invade uma casa para roubar, invade duas. Pronto. É isso. Minha mãe e meu pai me educaram assim: quem rouba um, rouba dois. Então, se o Laranjão foi lá, é Laranjão. Não pode falar o nome, nem escrever o nome dele, sabia? Que a plataforma derruba. E limita, derruba e limita. Conheço gente no Facebook que ficou umas 2 semanas. Gente grande, tá? Média, grande, assim. Gente pequena igual a mim, não. Gente grande, que derruba mesmo. Ficou sem o canal quase 2 semanas. Exatamente. Pô, ele nem cita o povo. Ele nem cita o povo venezuelano. Ele nem cita. Já se foram de arrasta para cima, mais de 80 pessoas no que aconteceu sábado. Ele só falou assim: nenhum americano foi de arrasta para cima. Primeiro, número 1, América é um continente. Ele não sabe nem o nome do próprio país. O país dele não se chama América. O país dele se chama Estados Unidos. Não é nem uma república aquilo, tá? Não é uma federação. São Estados Unidos da América, que é um continente. Então, desculpa. Sim, foram 80 pessoas. 80 americanos foram de arrasta para cima. Não é isso? Agora, o que interessa para nós vamos pensar também, Deus abençoe ali as famílias dos que se foram, do que sofrem, do que sofreram, mas vamos pensar no Brasil. Será que nós corremos o risco de passarmos pela mesma coisa? Será que o Laranjão vai querer atacar a gente? Quem ataca um, ataca dois. Quem rouba um, rouba dois. Tá? A nossa situação é diferente. Aqui já tá uma devastação. Mas não é só isso, né? Não é só petróleo que ele quer. Muito mais coisas, né? Vamos ver. Os caras realmente acham que são dono do mundo. Exato. Se chama de América como se não houvesse o resto do continente inteiro. América do Sul, América Central. Eles não sabem apontar o Canadá no mapa. Com todo respeito aos que sabem, não são todos assim, com certeza. Existe uma minoria consciente lá ou aqui. Não são todos, tá? Estamos falando do Laranjão.
Claro que não são todas as pessoas que habitam aquele país que são desse jeito, né? Não vamos generalizar, mas não estão fazendo muito para desmentir, né? A fama. Então vamos lá, gente. Enquanto não vem outra pergunta, agora eu vou ver nossa situação Brasil. Se nós corremos o risco de sermos também atacados diretamente, assim como nossos irmãos venezuelanos lo foram. Vamos ver aqui no tarô se o Brasil corre o risco de ser atacado diretamente ali pelo Laranjão, do jeito que os nossos irmãos foram atacados, tá? Larissa, jabá, o povo colocar o link do grupo de Zap para a galera receber o link dos encontros. Põe, ué. Eu não sei como é que faz aí. Põe o link aí, que eu não sei como é que fica. Também nunca tentei, Larissa. Põe o link aí do seu grupo terapêutico, que tem os encontros gratuitos. O próximo vai ser dia 15. Põe aí o link, tá bom? Vamos ver se dá certo. Se não dá certo o link, põe de novo o seu arroba. Vamos ver o que dá certo. Cadê? Olha, riscos no Brasil, sim, existe risco. Tá? Do mesmo jeito, não necessariamente, mas sim, existe risco. É aquilo, gente. Quem ataca um, ataca dois. Tá? Então, eu tô falando isso aqui, ó. O As, que é uma carta sempre muito afirmativa. O 5 de paus e o 3 trazendo informações nesse conjunto e dentro dessa pergunta de possíveis conflitos, de possíveis problemas, sim. Não me parece um ataque no sentido físico igual aconteceu lá. Mas, do jeito que a gente já foi, com a questão do tarifaço, outras questões, é sim possível que venha outras formas, sim, do Laranjão vir para cima da gente. Nossa, mas a gente é protegido mesmo, hein? Caramba! É possível. Mas, como a gente é protegido, né? Deus abençoe. Meu querido. Tem uma coisa superior ao Laranjão, chamada Deus. É, meu amor, existe. Nós somos muito mais protegidos do que pode querer o Laranjão. Nossa, mas isso traria tanto desgaste. Ele tentar atacar a nós, o Laranjão tentando atacar o Brasil, traria um número de desgaste para ele que seria gigantesco. Não é igual ele atacar ali os hermanos. Viu? Ele poderia até tentar sim, mas não consegue finalizar todos os intentos. Graças a Deus, né, gente? Ela foi preocupada com isso. Igual a questão do tarifaço. Tentou, teve que recuar. Sim, houve negociações que, assim, quando é que a gente sai incólume de uma situação como essa? Como disse a Larissa aqui, ó, existem negociações aí que acontecem, mas as vias de fato, igual aconteceu ali, ó, com a Venezuela, não existe a tendência para isso. São outros os modos, não assim as vias de fato, igual aconteceu em Caracas, por exemplo. Viu? Deixa eu ver aqui, pertencer. O link acho que não apareceu. Eu acho, Larissa, que o link não apareceu aqui para mim. Talvez o próprio YouTube, a própria plataforma aqui tenha apagado, viu? Mas tá aqui o arroba pertencer com S. Da Larissa, é um grupo terapêutico muito bom. Entrem lá no Insta, conheçam o serviço.
Deixa eu ver aqui. O que a gente tem que tomar cuidado esse ano, gente, mais que tudo, são com as imagens. Tudo que a gente assistir de qualquer pessoa fazendo qualquer coisa, desde coisas que você acha que são corretas, coisas incorretas, duvide, descreia de tudo, sabe? Vem um vídeo no seu Zap, vem um vídeo ali na plataforma que você está assistindo na mídia social, descreia, só não acredite. Porque com o IA, no mundo já estão acontecendo atrocidades de pessoas fazendo chantagens e ameaças e coisas assim terríveis por causa de IA. Não creia. Vamos ver também aqui, ó. Então eu vi essa questão enquanto vem perguntas, né? Vamos ver se vem mais perguntinha. De tarô aqui são R$ 5. Pergunta sim ou não. R$ 10 a pergunta com contexto, com uma breve explicação. Você pode... para quem quiser que eu ler fora da live, sim, eu leio fora da live também. Vou fazer assim, ó. Pronto. Eu leio fora da live também. Fora da live, aí é um pacote que eu faço, a pergunta individual, eu te mando o seguinte, fora da live. A gente, você me manda aí a sua perguntinha com comprovante de Pix ou transferência da Wise. Eu mando um áudio de 8 a 10 minutos, de 8 a 10 minutos para sua resposta. Mando foto da cartada e sempre alguma dica relacionada à sua pergunta. Um banho de ervas, uma vela a acender, alguma coisa. Esse pacote é R$ 18, o valor, fora da live. Veja aqui as orientações, as instruções, está tudo na descrição aqui do vídeo, aqui da live. Leio consulta, também faça consulta, chamada de vídeo, tem aqui por horário com o valor, tá tudo certinho aqui na descrição do vídeo. Tem o Templo de Afrodite, que é uma metodologia, onde aí não é chamada de vídeo, é uma análise que eu faço, metodologia de análise de relacionamento, você e outra pessoa. Então, você vai me mandar lá os dados básicos, que eu vou pedir seus, e da outra pessoa, eu vou fazer essa análise com o tarô de Marsella, baralho cigano. E aí eu vou te mandar essa resposta, essa análise, você e essa outra pessoinha. E é uma metodologia de análise de relacionamento com a leitura do tarô e do baralho cigano ou Normandie, como algumas pessoas preferem. Olha ali, a Larissa avisando. Tem visto lindos vídeos de animais pedindo ajuda humanos para seus filhotes e tal. Mas vejo que é irreal pelo fato do humano nunca aparecer e até passar a mão nos animais selvagens. Exato, tem isso também. Filhote, vai ser o bichinho pedindo ajuda, alguém pedindo ajuda para esses bichos. Vai ter de tudo, gente. Vai ter gente... e isso é só assim, pedindo dinheiro é o mais leve que vai acontecer. Uma pessoa que você acha que é de confiança, aparecendo, pedindo dinheiro. Aliás, eu não mando mensagem para ninguém, viu? Eu não mando. Eu já não aguento. Eu já corro muito tendo que atender, graças a Deus. Eu já fico aqui, meu Deus, tendo que gravar, editar, responder tarô, atender e etc. O único jeito onde eu faço minhas divulgações é aqui, só. Mais nada. E as orientações estão aqui no vídeo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu não mando no Zap, olha, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Nunca. Nunca. Viu? Mas o que vai ter de gente, ó, quando eu falo, é atrocidades. Pessoas que pegam a imagem da cabeça de alguém, colocam em um corpo diferente no IA, fazendo coisas assim
até ilegais, imorais, tudo que você possa imaginar de pior. Não acredite. Aí depois ficar ameaçando, tá? Ó, se você não me passar tal valor, X valor de quantos milhares de reais, eu vou divulgar isso nas redes. Então, tenha autoestima para falar, pois divulgue, dê print e tudo, dá print em tudo, vá na delegacia. Printa tudo, copia da tela. Ah, eu não sei fazer, tira foto da sua tela. E vai na delegacia. Ah, e vão publicar. Pois que publiquem. Aí você publica em cima o boletim de ocorrência. Para provar que não é você que está fazendo aqueles horrores. Porque já está acontecendo, tá? Tem lugar aí que já acontece. Principalmente com mulher. Se é que vocês me entendem. Tem criança aqui assistindo a live. Então a gente não pode falar as coisas. Mas é isso mesmo que você está imaginando. Viu? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da iogurteira Top Term. Deixa eu ver aqui, ó. E aí, ó. Ah, sim. Deixa eu... Ó, peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá ler mais um tarozinho. Vamos ler mais um tarozinho aqui. Achei. Tá aqui, olhar, tudo bem com você, ó. Vamos ver mais um tarozinho. Tô lendo. Deixa eu pegar aqui. Isso, sempre comprovante, obrigada. Final do celular é 91. Vou responder, tá bom? Tá aqui o contexto, obrigada. Você é meu bem querer, eu vou contar pra todo mundo que eu só quero você. Eu vou contar pra todo mundo que eu só quero você. Madalena, tá. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, final 91 que eu falei, né? Tá aqui. Esqueci. Bom, você sabe, é você. Vamos lá, profissional, a pergunta. É profissional, tá? Vou dar aqui o contexto, já te mostro. Espera um pouquinho. Oh, sim, muito bom. Projeto ótimo, gente. Projeto de sucesso. Cadê? Deixa eu mostrar as cartinhas pra você. Ai, cadê? E aí, enquanto eu leio o tarô, só que eu não olho o... Como é o nome daquilo? Eu não olho o chat, tá, gente? Eu vou tirar isso aqui da frente. Mas só porque eu adoro o chat, então pode continuar a escrever, colocar figurinha, conta pra mim de onde vocês estão falando e tudo mais. Ótimo projeto. Muito bom. Sucesso. Adoro. Gente, é só as melhores cartas, tá? Rainha de ouros, estrela, esperança, o sol, vida, força, dinamismo. Vai trazer muita vida, vai trazer muita força, vai trazer muito dinamismo, vai inspirar muitas pessoas. Axé, que coisa boa. Muito bom mesmo, viu? Então, sim, agora vamos ver um pouquinho desse contexto. Desse sim. Se tem alguma coisa que você tem que prestar atenção, né? É isso. Olha, prosperidade realmente. E aí vai trazer também um novo ciclo para você de atuação dentro disso. Como você já sabe, né? Na verdade, já sabemos. Pela sua pergunta, pelo contexto, já sabemos que sim, vai trazer um novo ciclo de atuação para você, que vai ser um ciclo bem próspero.
viu? Então, muito bom. De bastante renovação, bastante crescimento, desafios novos, com certeza. Quem está projetando, quem está empreendendo, começando, tem desafios, com certeza, mas quem não tem, que negócio que começa 100% de sucesso, não, você tem que ralar, tem que trabalhar, mas assim, é muito bom, viu? Vai te trazer uma visibilidade muito boa. E vai te trazer novos recursos, realmente. Dinheiro vai entrar graças a isso. E novos recursos, visibilidade, confiança. Vai melhorar aí muito essa questão também de criatividade. Nossa, 100%. Caramba, fico feliz. Olha, não é comum pegar assim, uma leitura que você olha para todos os âmbitos assim, uau, tá tudo tão bom, viu? Invista mesmo, Deus abençoe. Que coisa linda. Coração aí, ó, pode ficar. Ó. E assim, isso é um atendimento, ó. Uma atuação que vai ser muito abençoada, viu? Esse seu projeto. Muito abençoado mesmo. Vai ser muito inspirado, inclusive pela espiritualidade. Vai estar muito junto. Calma lá, deixa eu pegar aqui, ó. Essas aqui são a do Normandie ou baralho cigano, cada um dá o nome que quer. Tá bom? Aqui, ó. Muito inspirado mesmo pela espiritualidade. Vai trabalhar questões bem profundas aí. Vai se comunicar com muita gente, trazer à tona muita coisa também. Muita coisa aí. Aí você se prepara, né? Que muita coisa vai ser trazida à tona. Mas vai ser próspero. Gostei. Vai te trazer bem-estar, segurança, novidades. Ih, quanta coisa! Vai tirar para todos os lados esse projeto, hein? De bom. No bom sentido. Gostei. Deus abençoe. Tá tão direto isso aqui? Né? Aqui, ó. Abençoado pela espiritualidade. Quando eu falo abençoado pela espiritualidade, eu tô querendo dizer assim, Deus nas suas diversas manifestações, você entenda isso da maneira que você quiser. Cada um aqui tem uma filosofia, uma religião, uma crença, um modo de ver. Para mim tá tudo lindo. Eu falo de um jeito ecumênico para que cada um entenda do seu jeito. Eu não sei qual é a sua filosofia, mas entenda aí do seu jeito, que é algo que será muito abençoado, além de te trazer prosperidade e visibilidade, que é o que você quer. Muito bem. Parabéns, Iba. Obrigada. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui a pessoa. Eu que agradeço. Pode continuar a procurar. Se quiser mandar mensagem para eu ler aquele jeito, né? O avulso fora da live é uma mensagem de 8 a 10 minutos, um áudio, tiro foto da cartada. Se quiser algum aprofundamento, pode mandar sim, não tem problema não, tá? Olha as orientações aqui da descrição do vídeo, viu? Rian. Oi, Fátima, tudo bem? Olá, Eduardo, como vai? Eu posso responder sim. Aqui, ó, só que aqui é live paga, tá bom? Eu peço a compreensão, porque é o meu horário de trabalho, viu? E aí, então, assim, pergunta sim ou não é R$5. E a pergunta objetiva, que é um pouco mais de explicação, igual eu fiz agora, é R$10. Eu peço que mande o comprovante do Pix ou da transferência da Wise. Eu peço que mande o comprovante para o meu Zap, tá aqui no comentário fixado, que é esse mesmo que tá aqui no chat, tá? É 11 976 25 17 68, meu Zap, o meu Pix.
Eu ainda não tenho superchat porque o canal aqui é novo. Eu leio desde 1993. Faz as contas aí que eu já não vou fazer mais conta não. Aumentou a 2026, já aumentou mais um ano. Mas o canal é novo, por isso eu ainda não tenho o superchat. Quem quiser me ajudar a ter superchat, maratona aí os vídeos. Deixa sempre um comentário, uma curtida, um emoji, faz igual o Rian. Escreve, deixa o gatinho andar em cima do teclado e deixa lá os comentários. Faz igual o Rian faz, ó. Deixa o gatinho andar bastante em cima do teclado, porque aí o YouTube entende que o vídeo está sendo assistido mesmo. Viu? Eduarda Novaes, é menina. Desculpa, Eduarda. Perdão, Eduarda. É menina. Eduarda e Fátima. E aí eu peço sempre, e sabe o que? Eu tô esperando uma pessoa. Será que a pessoa, não sei, nem vai entrar mais na minha live, a pessoa que na semana passada teve uma pessoa que entrou na live e mandou o Pix depois que eu tinha acabado a live. Deve ter sido assim, segundos ou minutos. Eu fiquei esperando a pessoa, fiquei esperando. Mas aí eu preciso que me mande o comprovante e a pergunta. Não adianta só mandar o Pix, porque eu não vou acessar. Não adianta mandar pergunta no Pix também. Eu não vou acessar. Eu não tenho nem o celular aqui para isso. Então, porque para eu conseguir agilizar para você e te responder. Então, se essa pessoa entrar e me mandar para minha mensagem com o comprovante, eu já tenho que mandar o comprovante. Eu sei quem é a pessoa, tá? Ela mandou o comprovante. Se essa amiga aí mandar, aí ela já manda com a pergunta também, né? Aí eu já respondo agora, viu? Porque já tá paga. Ela já deixou pago a pergunta. Só que acabou não fazendo a pergunta. Não sei nem se a pessoa vai voltar. Porque eu não sei se era inscrita ou às vezes é alguma pessoa que estava só passando. Se a pessoa estiver me ouvindo, é você mesma, tá? Eu li essa mensagem nos comentários depois, quando ficou gravado o vídeo. E aí, para eu ter certeza da pessoa, é por isso que eu preciso do comprovante para, né, ser justa aí com você. Deixa eu ver aqui também. Ó, eu li tarô agora há pouco para saber se o laranjão, mas eu quero, enquanto não vem outras perguntas, tô tão preocupada com essa questão do laranjão que eu quero saber. Eu não vou fazer corte, viu? Disso. Eu acho. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos saber agora, dentro do nosso contexto latino. Tchau, amor, te amo. Dentro do. Peraí, deixa eu dar um gritão aqui, eu vou tirar o som. Vamos saber, dentro do nosso contexto latino-americano, sim, nós somos latino-americanas, americanas, tá? América é um continente. Como é que vai ficar o Brasil dentro desse contexto tenso desses ataques ilegais que foram feitos contra uma dita lá do país vizinho. Vamos ver como é que vai ficar o Brasil dentro dessa situação. Estou preocupada aqui com a gente também. Tem uma outra pergunta que eu estou tão preocupada em relação ao povo de lá, que eu quero saber. Nossa, gente, eu vou falar, viu? Ó, minha cara é pelo seguinte, ó. Tem um ditado no capitalismo que nós vivemos. Capitalismo venceu. Verdade é essa? Em 1988 ou 9? Foi 9, né? 89. Tem um ditado que fala assim, onde há uma crise, há uma oportunidade. Ou seja, onde uns choram, outros vendem lenço. Isso é extremamente muito cruel, mas essa é a verdade. Pronto, falei. Então, o Brasil, dentro desse contexto
do que aconteceu lá com o nosso país vizinho, existe sim. Eu vou mostrar aqui essas cartas, tá? Ó. Então, ó, primeiro aqui, essa cartinha, 5 de espadas. Estamos vendo uma tensão. Óbvio, estamos vendo pela televisão, a gente acompanha as notícias na internet, sabemos que está tudo muito tenso, está tudo muito difícil, e não se enganem. Não vamos nos deixar ser ingênuas e nos enganar. A essa altura do campeonato, todas as regiões de fronteira do nosso país, os nossos milicos já tá tudo lá. A gente é que não tá vendo, porque não sai nas notícias, né? Será que sai nas notícias? Nem sei, gente. Mas assim, é como se aqui todo mundo já tivesse de prontidão. Tá esperando, sabe? Não pense que aqui o povo tá quietinho, não. As nossas defesas aqui já estão tudo em alerta máximo. Fez lá, pode fazer com a gente. Mesma coisa, faz de conta. Se você está na sua casa, você vê que na casa do vizinho, alguém invadiu a casa do vizinho e levou tudo embora e ameaçou a existência do seu vizinho, você vai ficar em paz? Não. O que você vai fazer? Você vai se proteger também. Que é o que vai acontecer, já está acontecendo. E nós podemos não estar vendo nas notícias, mas já está acontecendo, tá? E tem coisas aí acontecendo nas negociações que a gente nem imagina. Ao mesmo tempo, creiam que toda a atuação, nossa. O Brasil é muito conhecido pela sua área diplomática, tá? Há mais de 100 anos aí que a nossa diplomacia é muito intensa. No século XX só entramos em conflito em algum conflito, né, armado durante a Segunda Guerra. Pra vocês terem ideia. Contra algum país vizinho foi no século XIX. Então a nossa diplomacia é incrível. Mas esse povo tá assim, ó. Basicamente os nossos diplomatas estão falando assim, ó. Rela em mim. A coisa tá tensa. Não pense que o pessoal tá quietinho nos bastidores, não. Nos bastidores, os nossos diplomatas, a nossa diplomacia, o Brasil tá assim, só rela. Vem ver, ó. Você acha que não posso, né? Você acha que não posso nada, né? Vem cá ver o que a gente não pode, o que a gente pode. O que? Nem eu sei o que a gente pode tanto assim. Mas parece que pode. E voltando à história do quem chora de um lado e quem vem de lenço do outro. Graças justamente a esse poder intenso de diplomacia brasileira e dos grandes negociantes, a verdade é essa? Tem grandes negociantes brasileiros aí, ó, que vão escavar e abrir negócios ainda a mais para o Brasil. Ou seja, a economia brasileira não sendo afetada, ao contrário, crescendo. Ai, Alexandra, mas ontem a bolsa caiu. Meu amor, a bolsa cai a cada 2 semanas. Vamos ler ali os gráficos, a análise técnica do mercado financeiro. Eu fiz curso. Gente, eu fiz curso. Então, eu sei que é análise técnica, tá? Então, dentro disso, a economia brasileira crescendo. Terrível. Humanitariamente, para com os irmãos, é terrível? É. Dentro da nossa população, chocada. Nosso país só... Ai, desculpa, gente, é pro bem, tá? Pro nosso próprio bem, graças a Deus. Mas o Brasil proeminente cada vez mais na Latinoamérica. E crescendo cada vez mais no mundo. Tá bom? E eu tô lendo isso com aperto no coração, porque eu passei esse final de semana muito assustada, muito preocupada. Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma coisa no chat. Eu passei muito preocupada, muito assustada com esse final de semana tudo, falando, pronto, agora a gente também vai ser atacado. E a verdade é a seguinte, ó, pelo menos o que o tarot tá mostrando é diplomacia brasileira, com sangue nos olhos, nos bastidores, falando, rela em mim. Vem. Basicamente é isso. Todo mundo sim, em estado de atenção. Nossos milicos provavelmente já tem tropas ali nas fronteiras, já tem gente de prontidão nas fronteiras.
ou onde tem que estar, que eu não sei onde que é, porque eu não entendo nada dessa parte, viu? Eu tô falando aqui o que o tarot tá dizendo. Dentro da economia, nosso país vai ter vai ter algum destaque, vai se sobressair de alguma maneira. E e sabe o que é muito a questão também do empresariado, viu? Empresários de vários setores, de várias áreas, de várias regiões diferentes se agilizando, porque assim, quando você pensa, a bolsa caiu, isso se chama no mercado financeiro correção. Só isso. Porque a tendência depois é crescer, no caso da nossa economia, que é uma economia forte. Então, aqui está mostrando que vários setores da economia vão o quê? Se readaptar, vão se rearranjar para continuar o crescimento. E são forças, ó. Essas cartas aqui são cartas fortes, cartas dinâmicas, cartas de grande atuação em diferentes setores, tá vendo? Aqui eu tenho moedas, copas, paus, de vários setores aqui. Para nós, a nossa economia vai continuar deslanchando. Desculpa. Eu não consigo. Olha, eu estou tão preocupada com a situação dos hermanos que eu não consigo falar disso com um pleno sorriso, gente. É aquela coisa meio amarga, assim, sabe? É como se você tivesse. Sabe? É isso, estou em choque. Que coisa, hein? Oi, Monique, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda, Monique. Eu que agradeço a sua presença. Monique, eu posso responder sim. Aqui é uma live paga, tá? É que é o meu horário de trabalho. É por isso, só por isso, viu? Então, se você quiser, eu posso responder. A pergunta é R$ 10 no Pix ou na transferência da Wise. Eu peço sempre que me mande o comprovante de transferência, seja Pix ou Wise, para o meu Zap Zap, que é esse que está no comentário fixado. E R$ 5 é a pergunta sim ou não, entendeu? R$ 5 é a pergunta sim ou não. Eu ainda não tenho superchat, porque meu canal é novo. Eu leio tarô desde 1993. Não sei nem se você era nascida. Deixa eu ver. Você já era nascida. Mas você era bem pequenininha, você era nova. Você já era nascida. Quando eu comecei a ler tarô. Mas o canal é novo. E por isso que eu ainda não tenho superchat. Querem me ajudar a ter superchat aqui no canal? Maratona os vídeos. Maratona, escreve, faz igual o Rian. Deixa o gatinho andar em cima do teclado assim, ó. Pra escrever, deixar os comentários assim. Ai, Monique. A Monique quase não pode falar assim, ó. Ai, eu vivi os anos 80. Quase. Você era tão criancinha que, né, tava lá. Você tava vivendo os anos 80, é verdade. Mas você pegou mesmo ali no auge foram os anos 90. Eu já peguei os anos 80, entendeu? Eu lembro coisa dos anos 70, pra você ter ideia. É que isso tudo aqui é maquiagem, meu amor. E a minha câmera que não é aquelas câmeras, entendeu? Então é aquelas câmeras que pega assim, cada detalhe, assim. Se bem que dependendo da luz, ó, pega uns detalhes aqui a câmera, ó. Ó, assim, ó. Ah, quase, né, Monique? Ai, ai. Mas dá pra lembrar um pouquinho do final dos anos 80 aí, né? Ai, só um pouquinho, né? Se sua memória for boa. A minha memória de infância é muito boa, gente. Eu lembro coisas assim, a minha primeira memória dessa minha vida, porque eu tenho uma memória que o povo da minha família. Ai, um caos, vou contar um caos. Então, assim, a minha memória mais antiga que eu tenho dessa minha vida é de quando eu tinha 3 anos de idade. Minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo. E como eu sei disso, né? Que era esse irmão, porque é muito irmão, tá, gente? É muito irmão. Porque eu lembro dos adultos conversando, das pessoas mais velhas conversando, acho que minha mãe, não lembro com quem, eu tava aqui pequenininha olhando todo mundo lá em cima, né? Falando que ali onde eu dormia,
que era uma espécie de berço-cama, um modelo que existia, que era um berço, mas a criança até grandinha, como eu era, de 3 anos, dava para dormir dentro ainda, eu dormia lá, não tinha cama própria. Eu teria que sair dali, porque a conversa era, e agora, onde o bebê vai dormir? Ele precisa de um lugar para dormir, vai ter que ser ali onde dorme a Lê. Deram um apelido familiar meu, que eu tenho, né? Mas imagina assim, faz de conta, Lê. Ai, vai ter que ser onde ela dorme. Aí eu lembro que eu fiquei meio, tipo assim, com ciúmes, meio assim, não, eu vou ficar sem cama? Para onde eu vou? Não. Aí eu corri para um berço onde eu dormia, que era esse berço-cama, pulei para dentro e falei, não, ninguém vai me tirar daqui, não. Ah, e era esse meu irmão, dessa minha encarnação, porque tem outra ainda. Ah, lembro algumas coisas, mais os Martins. Eu ia muito com minha mãe e minha tia. Minha também. Eu lembro algumas coisas, mais os Martins. Eu ia muito com minha mãe e minha Martins. O que é Martins ou matinês? Ah, era matinês? Né? Será que é isso? Digitação matinês? Pode ser. Ah, entendi. Preços. Deixa eu voltar aqui. Pode ser. Ah, nossa, aí a minha outra memória que eu tenho de criança, que na verdade, eu cresci com essa memória, gente. Eu vou falar, ninguém acredita em mim, mas eu falo. Um caos mesmo. Eu lembro de eu criança, eu era criança, eu já tinha essa memória. Começa por aí. Eu criança, eu já tinha essa memória da festa de casamento de uma tia minha. E eu falava, ai mãe, foi tão legal a festa da tia. Eu lembro que eu cresci falando isso. Não, mas eu gostei da festa da tia. Por quê? Eu via ali, correndo com outras crianças na festa. E aí eu chegava na beira de uma mesa que tinha os presentes que minha tia tinha ganhado. E a minha tia ia falando dos presentes e eu prestava atenção nela. E mesmo. E eu falava assim, eu vou ter. E ela falava assim, eu vou ter que trocar isso aqui. Não sei se ela ganhou 2 liquidificadores, 2 aparelhos que ela ganhou. Repetido. Ela falou, isso aqui eu vou trocar, isso aqui eu ganhei 2 disso aqui. Ah, beleza. Só que aí grande que finalmente, mas não, você não lembra disso. Claro que eu lembro, mãe, eu lembro, eu sempre falei disso, claro que eu lembro. Minha mãe, não, você não lembra disso. Não, claro que sim, você não era nascida. Não, claro que eu era, eu tava lá. Eu não era nascida, gente. Eu não era nada nascida, mas eu tava lá. Olha a memória que eu trouxe de outra vida, ou da minha entrevida, né? Nem da outra vida encarnada, da minha vida lá na espiritualidade, né? Então não era nem dessa vida aqui, ó, na Terra. Era lá quando eu ainda era, como dizem assim, um anjinho, né? Que de anjo eu acho que eu não tinha era nada. Porque alguém me chamou, vamos lá brincar. E eu saí correndo. Não, calma, eu saí correndo de novo pra brincar. Meu lance era correr e brincar. Era isso. Ah, então, matinês, era isso mesmo, né, Monique? Matinês. Que delícia! Muito bom. Essa é a memória mais antiga que eu tenho, tecnicamente relacionada a essa vida, só que não. E aí depois, oficialmente, sim, eu já nascida, encarnada na carne, era com 3 anos de idade. E eu sei por causa da idade do meu irmão que eu tinha. Vamos ver aqui, ó. Ih, gente, ó. E sabe que outra coisa que eu quero saber? Deixa eu ver se vem pergunta aqui, ó. Olha! Pergunta de sim ou não. Muito bem. Ó, sim ou não, é R$ 5, tá, gente? E é isso mesmo, tem que mandar o comprovante. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver aqui o final do celular da pessoa, peraí.
Para ela saber que é com ela que eu tô falando. Tá? 78. Tá? Final do celular 78. Sim ou não? Ah, sim. Tá? Sim. Deixa eu mostrar aqui a carta pra você. Final 78. Peraí, deixa eu mostrar. Eu tô com um banner aqui, né? Na frente. Ai, desculpa. Deixa eu tirar esse banner pra você ver as cartas. Eu gosto que vocês vejam as cartas, porque mesmo que vocês não saibam o significado, o inconsciente de vocês sabe. Então, sim. É permitido, tá? Ok. Muito bem, é sim. São cartas positivas. É isso. Deus abençoe. Obrigada, viu? Obrigada, Monique. Ah, sim, por causa dessa memória. Verdade, obrigada. Todos nós somos, né, de alguma maneira. Mas eu acho que isso mostra também essa questão da espiritualidade, né? Ou seja, mostra que de alguma maneira eu já teria alguma ligação ali com atuações dentro da espiritualidade, junto com a espiritualidade. E eu acho que é a maneira que Deus tem de mostrar isso pra gente com o tempo. Eu tenho memória também, que não foi memória, já teve sonho que eu tive criança. E quando eu era criança, esse sonho foi tão intenso que eu lembrei desse sonho até a minha vida adulta. E aí, na vida adulta, é que eu descobri fazendo uma sessão de regressiva de terapia, de regressão de vidas passadas, que eu descobri que aquele sonho tinha sido mesmo de uma vida passada. E aí ele tinha um significado com aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Porque para que me interessa eu saber de minhas vidas passadas? Para nada. Mas já passou, a não ser que tenha a ver com o momento que estamos vivendo hoje, ou seja, alguma repetição emocional. E, inclusive, eu sempre coloco aqui assim, ó, que eu sou apômetra, né? A apometria é uma técnica de tratamento espiritualista que trata principalmente as nossas vidas passadas. Eu tô trabalhando aqui, viu, gatas? As três. Tem três, vocês escutaram? É isso, peraí. Então, por que às vezes na apometria a gente vai lá e trata uma personalidade, um aspecto nosso da nossa vida passada? É porque no dia de hoje, emocionalmente, eu posso estar repetindo aquele mesmo comportamento. E aí eu ativo aquela minha personalidade da minha vida passada de uma maneira negativa. E fica aqui, ó, vibrando em mim. Então, a apometria trata isso. A terapia de vida passada vai ser bacana se a gente souber encarar dentro do hoje. Então, eu conheço uma terapeuta que foi a pessoa com quem eu fiz essa sessão terapêutica de regressão de vida passada. Eu conheço alguém, se alguém quiser, eu indico. Agora, eu sou apômetra. Mas e aí eu fiz mês passado um grupo muito legal. Foi esse grupo mês passado, online, pelo WhatsApp, onde a gente fez um tratamento de apometria com reiki e orientado pelo tarô. Eu vou repetir o outro grupo. Aquele grupo de dezembro foi o tratamento emocional para a gente entrar bem em 2026 e logo eu já vou repetir. Eu só não vou repetir agora. Eu acho que eu vou abrir só final de janeiro, viu? Porque eu vou ter um trabalho aí, essas 2 semanas, que vai ser intenso. Não vou conseguir fazer outro grupo em janeiro, mas em fevereiro eu vou abrir sim, vou ter um outro tratamento. Tá? Então, Monique, ó, parou. Não, Clara, Clara.
Ai, gente, desculpa, a minha gata é assim, ó. Eu já explico mais da apometria, Monique. Aí, pronto. Chegou. Essa aqui é assim, ó. Ela vai lá provocar a irmã. E aí é o que vocês viram, né? Eu dou a bronca. Aí sabe o que ela faz? Ela finge que não é com ela. Que? Eu não estou fazendo nada. Bochecha alguma coisa e sai andando. Nossa, eu tava super de boa, mamãe. Eu não fiz nada. Eu sou uma anja. Né, filha? Uma anja perfeita. Aqui, ó. Essa anja perfeita, minha gatóloga. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Olha. Essa aqui é a Clara, a gatóloga. Ai, que gostosa! Lindo! Então, a apometria faz isso. Eu sugiro, recomendo fortemente, viu, Monique? Agora é legal ir com um tema. Qual é a questão hoje que você está sentindo, que você quer tratar? Então, se tiver algum grupo apométrico na região que você vive, eu recomendo muito. É que aqui onde eu atuo, a gente só faz o tratamento presencial e a gente cobra um valor simbólico, né? R$ 30. Esse ano eu não sei como é que vai ser, esse é o mesmo valor. Mas aí quando eu faço o tratamento apométrico de grupo, que é uma harmonização, aí é para o grupo, aí a gente não vê só o específico, é outra coisa, tá? Que é o que eu vou fazer, vou abrir de novo final de janeiro. Olá, Mari, como vai? Obrigada, boa tarde! A Mari me ajuda bastante, gente, eu quero que vocês me ajudem também, igual a Mari ajuda. Vendo os vídeos, maratona, deixa sempre um comentário ali, ó. Assim o YouTube entende que vocês estão vendo os vídeos. E aí eu logo em breve, se Deus quiser, terei aqui o superchat. Para eu ter o superchat, eu preciso de visualizações, porque o meu canal é novo. Eu leio tarô desde 1993. Façam as contas, eu não vou fazer. Essa fofura aqui, Mari, a gatóloga, tá aqui, toda querendo saber qual que é a sorte de vocês. Deixa eu ver aqui se eu mostro. A gatóloga. Ah, vou conseguir. Aqui, ó, hoje eu vou conseguir mostrar a gatóloga para vocês. Peraí. Aqui, eu mudei. Ai, será que eu vou conseguir mostrar a gatóloga? Não sei. Ai, meu Deus, peraí. Vou dar um jeito de mostrar a gatóloga aqui pra vocês, ó. Ai, minha filha linda. Aqui a gatóloga. Aqui, ó. Cadê o rostinho? Aqui, filha. Aqui, filha. Aqui, mamãe. Ah, ela tá fora da câmera. Aqui, sua gatinha. Sua gatinha, mamãe. Sua gatinha, mamãe. Aqui, ó. E aí eu tô lendo tarô. Garanto, se eu deixar meu tarô assim, pronto, ela vai deitar em cima. Aí vocês vão ver a ser. Que tem hora que eu tô lendo, aí ela começa a querer deitar em cima, e eu tenho que ficar puxando as cartas assim, ó. Que ela quer ler o tarô junto. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu voltar aqui para vocês me verem. Aí, pronto. A cidadã. A cidadã. Agora tá tampando a minha tela. Não tô enxergando nada. Aí, pronto. Pronto. Peraí. Vou voltar. Voltei. Só porque ela percebeu que ela virou o assunto. Aí, a cidadã. Meu Deus do céu. Foi deitar em cima do mousepad. É isso. Quem tem gato entende, não entende? Então tá bom. Vocês têm gato, vocês sabem como é que é. Ah, obrigada, viu, Monique? Obrigada. Ah, então você viu a previsão do conflito, Mari? Que chocante. Quer dizer, a gente prevê e vê. E assim, geralmente eu leio, eu falo, tá indo para o mundo, vai indo para algo. Eu sei que quando a gente lê assim, igual a gente tá falando do tarô da semana.
Então, igual eu deixei aqui, tá no canal Tarô da Semana já. A gente sabe que para algumas pessoas vai fazer sentido, para outras pessoas não, porque estou lendo para a internet. Depende, para alguma pessoa vai fazer sentido a parte do tarô geral, para outra pessoa vai fazer a parte da família, para outra pessoa vai fazer sentido a parte sobre o amor. Está para o mundo. Mas essa leitura da semana passada falou sobre conflitos e tensões internacionais que precisaremos prestar atenção, que iriam nos afetar. E eu li aqui um pouquinho já sobre o Brasil nessa situação, se o comportamento do Laranjão em relação ao Brasil nessa situação. E eu quero ler, ó, deixa eu ver se tem outras perguntas. A gata já fez o que ela queria fazer. Já deixou pelo aqui na mesa, que bom, obrigada, filha. E eu quero saber o seguinte, ó, ainda sobre esse assunto dos nossos irmãos da Venezuela. Tem uma coisa que tá na minha cabeça, não vou nem falar aqui. Eu só vou falar dependendo da cartada. Eu vou mentalizar, dependendo do que sair, eu vou explicar para vocês. Que é pesado. Então vamos lá, vamos mentalizar a Venezuela, o povo. Eu quero que mentalize o povo, as pessoas comuns do dia a dia. Ah, porque é ditadura. Deixasse lá o povo resolver isso. Mas vamos pensar o povo, a população. Peço licença, os guias, mentores, guardiões e guardiões da Venezuela. Para essa questão que eu estou fazendo aqui e que daqui a pouco eu vou falar. Vou tirar mais uma vez. Eu não quero. Sabe quando você não quer acreditar? Foi bem preciso, né, Mari? Minha gata é linda, né? Obrigada. Eu não quero acreditar. Vamos lá. Quando é assim, até eu que tiro mais de uma vez, viu, gente? Quando questões assim, ó. Pensar no povo venezuelano. Eita, bagunçou tudo aqui. Tô vendo aqui sobre o povo venezuelano, tá, gente? Enquanto não vem outras perguntas. Bom, é o seguinte. Não é só isso que está exatamente. É o povo que sofre. O povo é que sofre, tá? Exatamente. E hoje é dia 5 de janeiro de 2026. Eu estou lendo sobre as consequências do que o Laranjão fez contra o povo venezuelano. Não foi só contra um cidadão, foi contra o povo. O ataque que aconteceu e está acontecendo ainda. O que ele vai fazer com o povo? É o que eu quero saber. Oi, Lúcia Helena. Então, hoje, no dia 5 de janeiro de 2026, eu estou verificando aqui nas cartas de tarô o que o Laranjão vai fazer com o povo. Se vai haver uma nova forma, que talvez a gente não conheça, ou antiga forma, enfim, mas vai ter uma nova forma de, não sei se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube, escravizar. Entendeu? Se vai ter essa nova forma de escravização. Entendeu?
fazer aquele povo como que eu não sei se eu posso usar essa palavra aqui. É possível. Eu queria dizer que não, quase, gente, quase seria não. Quase. Essas cartas aqui, ó, mais um pouquinho. Se não fosse por essa carta aqui, ó. Deixa eu tirar, ó. Tem aqui? Peraí. Vou tirar isso aqui da tela pra vocês. Ó. Se não fosse por essa carta aqui, ó. Tivesse vindo outra no lugar, eu poderia dizer, não, não vai ser. Não vai ter isso. Mas ele está cogitando, sim, é uma cogitação, tá? Isso está sendo cogitado. De que maneira ali, aquele país, do Laranjão, pode transformar o povo, tô falando das pessoas comuns, tá? O povo em novas formas de que eu acho que eu não posso usar essa palavra aqui no YouTube. É possível sim. Ele está estudando isso, está cogitando como fazer isso. E assim, quando a gente fala cogitando como fazer isso, não é só pensando, é elaborando, organizando como fazer. É um risco sim que aquele povo sofre. Real. Então ele está organizando no sentido, porque assim, existem leis internacionais. Aquele país, os Estados Unidos, não assina muito dessas leis que protegem as pessoas e o meio ambiente. Não assina. A gente já sabe disso. Mesmo assim, algumas atitudes hoje, no século XXI, não podem acontecer. Então, a escravização é uma coisa que é ilegal em todos os países. Mas ele está estudando, sim, como fazer legalmente isso contra o povo venezuelano. Então, se você é uma pessoa que conhece alguém que está lá, já fala para tentar, tem que fugir, porque as fronteiras estão fechadas. A pessoa vai ter que ou se conscientizar, a coisa lá ainda está só começando. A coisa lá pode piorar muito, muito. Ah, meu Deus. E me saiu na outra cartada, só me deu sim. Pior que essa no tarô, falou assim, olha, tá assim caminhando. Agora do Petit Normandie me confirmou. Tá tudo confirmado. Essa possibilidade é uma confirmação. Essas cartas que em outro sentido poderia ser um sim positivo, ai que lindo, ai que maravilhoso, nesse caso é um sim muito afirmativo dessa minha interrogação, que é muito trágica. Então, não são as cartas que eu gostaria que saíssem. Eu gostaria que saíssem cartas que me dizem não, 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 não. Estariam cartas que me dizem sim, 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 sim. Então, é uma nova forma. Como vai ser? Vamos tentar descobrir. Como é que vai ser? Tá? Porque não vai ser igual aquilo que aconteceu no Brasil durante 300 anos, não, gente. Sequestrar uma pessoa de um lado, atravessar o Atlântico, forçar aqui. Vai ser diferente, vai ser um outro modo. Como, Alexandra? Não sei, é um outro modo. Um modo que a gente não conhece, talvez. Sei lá, da Idade Média, sei lá, como é que vai ser? Como é que vai ser isso, hein? Tributos, pode ser por meio de tributos? Pode ser por meio do... Não. Não, 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 não. Não vou mais ler, não. Ah, desculpa. Ai, gente. Meu Deus do céu. Então, pode ser por meio do tributo, pode ser fazer com que as pessoas trabalhem e todos os rendimentos do PIB se volte para o país dele, do Laranjão, pode ser que... Vamos ver, gente, o que a gente puder ajudar os irmãos, temos que ajudar. O Brasil, assim,
Eu já li um pouquinho mais cedo, aparece que nós vamos ter muita prosperidade na nossa economia, graças a Deus. Nós vencemos em 8 de janeiro. Então, a democracia venceu no dia 8 de janeiro de 2022. Por isso que ainda estamos aqui. Mas, assim, para o nosso povo hermano aí, as coisas ainda podem piorar muito, viu? Muito, muito. Vai ser uma coisa tipo Idade Média dos europeus, tá? Pode piorar muito, tá muito ruim lá. Vamos ter que orar muito pelos irmãos, orar todo santo dia por eles, pelo povo. Eu tô falando do povo, gente. Tô falando das pessoas simples, que saem de casa para trabalhar, entendeu? Que estão dentro de casa cuidando dos seus filhos, das pessoas que, do mesmo jeito que a gente tem os nossos bichinhos que a gente ama, eles também têm lá os bichinhos deles que eles amam. Eu só tô falando dessa gente, é da gente comum, tá? Por isso. Ai, gente, manda aí umas perguntas para mim para eu sair dessa vibe, vai? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Ai, sai. Deus me perdoe, não vou mesmo. Vai ser ruim. Lucilena, muitos venezuelanos estão vindo. Eles já estão aqui no Brasil, na triagem, saindo. Inclusive, eu descobri que eu tenho um vizinho meu que está lá. Depois eu vou mandar a mensagem para ele. Eu não tenho contato, assim. Eu descobri porque é número do vizinho que está no grupo do condomínio. Nem eu estou no grupo do condomínio. Mas aí, por causa de algumas questões, que uma amiga minha estava precisando, minha amiga, ela estava precisando de um contato de algum venezuelano para fazer entrevista para uma emissora de TV aí. E aí eu fui atrás e descobri desse vizinho meu. Olha que loucura. Que é venezuelano e que tá lá. Olha que loucura. Nem sei se ele deu entrevista, tá, gente? Porque essa coisa de entrevista é assim. Às vezes o jornalista tá pedindo, consegue, você tá ali na boca do gol para dar entrevista, para falar alguma coisa, e lá no estúdio a direção fala, ó, caiu a pauta, vamos colocar outra coisa no ar mais urgente que aconteceu. E aí o entrevistado roda. A não ser que seja um entrevistado muito proeminente ali daquela temática, né? Sei lá, o Gov, o Pref, o presidente, o preze, alguma coisa assim. Se não, não. Então, nem sei se ele deu essa entrevista. Eu tenho até que perguntar para ele. Tá? Exatamente, também acho. Vindo do Laranjão. Esse Laranjão, vai saber. E sabe o que? Dizem assim, né? Lá, gente, não é uma democracia. Nunca foi. Nunca foi. Desde o começo daquela. Não é uma república também. Não é uma federação. Então, desde o começo que os estados se uniram, nunca foi uma democracia, né? Fica pesado, o Mari. Nossa, não, saindo da vibração agora, pelo amor de Deus, que é muito triste, viu? Muito triste. A gente vê, às vezes, coisas assim, sabe? Que você fala, meu Deus, como é que pode? Tem coisa que eu vejo, às vezes, no tarô que eu falo, eu não quero acreditar. Deus me perdoe, eu não acredito, eu não quero acreditar. Tem coisas, às vezes, que a gente vê, mas a gente fala, né? Eu falo o que eu tenho que falar, né? Paciência. Mas ali tem coisa que eu não sei se eu posso falar aqui. Tem coisa que apareceu que eu não sei se eu posso falar no YouTube. Porque diminui a entrega, sabe? Essas coisas. Mas assim, vai ter coisa ali que o Laranjão vai fazer que parece que você vai falar, meu, isso é o que? A Idade Média? Vai ser por aí, viu? Laranjão tá com as piores intenções. Ele é insano. Ele é insano. Parece aquele do bigodinho. Oi, filha. Oi, filha. A mãe tá aqui, meu amor. Essa eu não consigo pegar no colo, gente. Aqui, mamãe. Aqui, mamãe. Ela acorda sozinha. Aí ela acorda sozinha. Aí ela vem correndo desesperada. Aí eu tenho que fazer cafuné.
Ai, só esses bichinhos para trazerem alegria pro coração da gente, né, gente? Como eles trazem alegria, como o animal cuida do nosso espírito, né? Tá vendo? Ela viu que eu tava assim, ela veio aqui, mãezinha! Ela viu que eu tava mais para baixo, ela já veio correndo, mãezinha! Meu Deus do céu! Então, esse laranjão, ele é tipo o bigodinho, igualzinho. É a versão século XXI. E aquele país não é democracia coisa nenhuma. Democracia somos nós. Por quê? Aqui é 50% da população mais um, sei lá. Aqui tem que ser a maioria absoluta das pessoas que votam para eleger alguém. Certo? Lá não. Lá primeiro não é todo mundo que vota. Vota quem quer. Então, isso já exclui muita gente desinformada, pessoas que não têm informação, que não alcançam a educação de escola, tá? Tô falando de educação escolar. Que não tem a educação escolar, que não tem instrução, não tem informação. Então, essas pessoas, deixa quieto, outro decide por mim. Se outro decidiu por você, então você já não é livre. Aquele sistema foi criado para excluir a própria população ali, que eram os ex-escravizados. O próprio sistema já foi feito para isso, para excluir. Que democracia é essa? Democracia é aqui. Simples assim. Então eu li isso, me deixei chateada. Quero que vocês me mandem perguntas com Pix. Quer me dever ficar feliz? Manda o Pix. Manda a pergunta com o Pix. Aí eu vou ficar bem feliz. Ai, Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui. R$ 5 a pergunta sim ou não. R$ 10 a pergunta com contexto. Ai, Jesus Cristo. Tem que mandar o comprovante, gente. Tem que mandar o comprovante. Para esse mesmo número de WhatsApp. Tá aqui na descrição do vídeo para você. Tá no comentário fixado 11 976 25 17 68. Ai, Jesus. Tá pra vocês aparece a live na deixa eu perguntar aqui, ó. Ver quem tá aí, ó, na live, no chat. Responde aí pra mim. Eu estou fazendo essa live não pelo celular, mas eu estou usando aqui o sistema da OBS pelo computador. Para vocês, você que está no celular, você consegue ver direitinho a tela cheia no seu celular, quando você fica com ele vertical? Ou você tem que ficar virando assim, deixar deitado? Você consegue ver direitinho o celular? Aí podia olhar pelo meu celular também, né? Como é que tá? É que eu não sei se para vocês aparece diferente do que para mim, pelo meu próprio canal. Deixa eu baixar o som do meu celular. Pronto. Então, para você aparece direitinho a live quando eu falo? Aparece, né? Ai, tá aparecendo certinho. Ai, que bom, deu certo. Eu fiz a pergunta mesmo, mas já peguei a resposta. E dá para ver o chat comentado. Que bom, ainda bem. Certo. Deixa eu voltar. Então eu podia ter testado isso antes, né? Fala, filha, o que que tá acontecendo, meu amor? Que você tá chamando a mãe? A mãe tá trabalhando, meu amor. Mamãe tá trabalhando, filha. Cadê minha filha? Minha Lili linda. Essa aqui é a Lili que tá reclamando. Vocês conseguem escutar a reclamação da Lili? Tenho 3 gatinhas. A Clara, que é a gatóloga, que já tá aqui deitadinha. Não posso falar o nome. A pessoa se mexe aqui, ó. Falei o nome e a pessoa se mexe. Ai, que medo. Ai, Jesus. Tá aqui. Fica meio ruim de ler quando aparece na tela, mas fica ruim, mas tá bom, né? Tá bom, mas tá ruim. Vou subir um pouquinho, então. Não pode tampar muito o meu rosto também, né? Então não fica tão ruim de ler o texto também não, né, gente? Até que dá pra ler um pouquinho o texto, né? Isso.
Vou deixar aqui só enquanto não vem pergunta. Quando eu for responder a pergunta, eu tiro da tela, tá? Quando eu for responder alguma pergunta. Aqui, eu tenho que ficar ereta, eu ficando assim, ó, retinha, fica melhor, né? Pronto. E, então, deixa eu passar os recados para vocês também, ó, enquanto não vem pergunta. É o seguinte, dias que eu vou fazer live às 20 horas. Dia 12 de janeiro e dia 19 de janeiro, 2 segundas-feiras, eu farei live às 20 horas, aqui, live de perguntas e respostas. Depois, dia 26, volta a ser segunda-feira, meio-dia. Eu sempre faço live aqui, segunda-feira, meio-dia, fico entre 2h30, 3 horas, varia. Varia com o andamento aqui, mas meio-dia eu sempre começo. Dia 12 de janeiro, dia 19 de janeiro, eu farei live aqui nessa plataforma, às 20 horas. Porque eu vou fazer um trabalho fora, presencial, então não tenho como acessar internet, não vou ter como acessar. No Teco Teco, lá na plataforma das dancinhas, vou fazer lives lá à noite também, mas vão ser lives temáticas. Para responder perguntas vai ser aqui, nessa plataforma no YouTube. Opa, o Rian voltou! Que bom, Rian! Obrigada! Rian voltou. Ai, Rian, você viu a gatinha? Eu tava passeando, a minha gatinha apareceu aqui, você conseguiu ver? Agora ela deitou lá no canto, não tem como puxar agora, tá? Então, lá no Teco Teco, na plataforma das dancinhas, eu decidi que eu vou fazer as lives lá. Entre os dias 10 e 25 de janeiro vai ser à noite. Se rolar bem à noite, eu continuo à noite. Se não rolar bem à noite, aí eu vou fazer lá à tarde na plataforma das dancinhas. Mas lá as lives vão ser temáticas. Ou seja, vai ter sempre um tema que eu vou abrir o tarô, fazer a leitura geral, ler ali dentro da temática. Não vai ser live de pergunta e resposta. Eu tentei fazer lá, fiz umas 4 lives lá. 4 ou 5, sei lá, de perguntas e respostas, mas eu não sei, eu não me adaptei. Pode ser que eu venha me adaptar um dia? Pode ser, mas eu não me adaptei. Porque é outra dinâmica, lá tem uma outra dinâmica, é muito legal lá, é muito bacana, mas eu acho que eu gosto mais da dinâmica daqui para isso. Ainda não tenho o superchat. Quando eu tiver o superchat aqui, com certeza eu vou abrir para vocês e vai ser mais uma opção para quem quiser fazer a sua pergunta. Por enquanto, a pergunta aqui é R$5, a pergunta de sim ou não, e R$10 a resposta com contexto, uma resposta objetiva. Alê, mas eu quero saber com mais informações. Aqui é muito rápido, eu queria uma coisa mais aprofundada. Aí é no particular. Você pode me mandar sua pergunta aí no particular, esse mesmo WhatsApp tá aqui. E é um pacotinho de resposta que eu vou mandar para você. Vai ser um áudio de 8 a 10 minutos. Foto da cartada, sempre uma dica ou de banho de ervas, uma vela para acender, um exercício, alguma coisa relacionada à sua pergunta. Esse pacote individual fora da live é R$18. Sim, eu leio tarô, faço uma chamada de vídeo, também tem consulta? Sim, temos consulta. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Então, a consulta, a gente fica 1 hora conversando, chamada de zap fora da live, é particular e individual. 1 hora conversando aqui, ó. No dia de hoje, 5 de janeiro de 2026, é R$180. Os valores em euros ou em dólar, tá tudo na descrição do vídeo, eu não tenho de cor. E tem o Templo de Afrodite, né, gente? O que é o Templo de Afrodite? O Templo de Afrodite é uma análise que eu vou fazer
afetiva sua com outra pessoa. É uma análise com o tarô, com o Petit Normandie ou o cigano. Tem gente que chama de Petit Normandie, tem gente que chama de cigano, você chama do que você quiser. Eu junto, aí eu faço essa análise do afetivo seu com outra pessoa e eu mando para você. Não é chamada de vídeo. Chamada de vídeo é a consulta. Mas aí eu faço toda essa análise e mando para você com foto, com áudio, com informação. Se tiver que escrever, eu escrevo. Alguma coisa, é um pacotão. Senta e escuta. Aí é um pacotão. Certo? Aí é informação. Dá a informação aí. O que ele ou ela, o que aquela outra pessoa sente em relação a esse relacionamento, o que pensa, o que vai fazer, as atitudes, qual o futuro da relação. É uma metodologia bem conhecida aí do mundo do tarô para você. Deixa eu ver aqui. Perguntinha, muito bem, obrigada. Deixa eu abrir aqui tudo certinho. Muito bem. Deixa eu ver a perguntinha. Ai, que susto, eu pensei que eu tava sem áudio. Nossa, eu pensei que eu tava sem áudio falando aqui. Não, né? Vocês estão respondendo? Cabeção. Eita, cabeção. Final 27, pergunta. Vamos lá. Final 27, afetivo, muito bem. Não tem pergunta certa e errada aqui, tá, gente? Todas as perguntas são importantes, aqui não tem julgamento, viu? Olha, se você desse brecha assim. Ai, Jesus Cristo. Ai, gente, deixa eu fechar aqui. Pera aí, abri uma coisa aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, que medo. Ai, pera aí que abriu coisa aqui. Isso. Ó, se você desse brecha assim. Ah, deixa eu tirar aqui a coisa da frente, ó, pra eu mostrar pra você as cartas. Pera aí, ó. Tô tirando. Pronto. Ô, meu amor, sim, né? Era só você dar brecha. Se você der brecha, inclusive, tudo é a brecha, tudo é a possibilidade, tá bom? Por quê? Porque admira muito você, tá? Te admira muito mesmo. Nossa, admira bastante, viu? Aqui as outras cartas também, ó. Já vou mostrando. Aí eu volto em cada uma, viu? Mesmo que você não saiba o significado das imagens, o seu inconsciente sabe, tá? Então, assim, admira muito você, vê que você tem um brilho muito grande, acredita que você seja uma pessoa próspera, uma pessoa iluminada, uma pessoa com muito conhecimento. Então, tem essa admiração pela sua pessoa, sim. Então, isso é uma coisa que, olha, é uma coisa boa, né? Para ele, é atrativa.
Quer dizer, eu falei coisa boa, né? Dentro do contexto da pessoa para quem eu tô lendo, talvez esse bom seja meio duvidoso. A pessoa tá entendendo aqui. Que isso interessa que a pessoa tá entendendo. Eu não vou falar tudo, né? Eu sei que vocês não sabem o nome de quem eu tô lendo, etc. Mesmo assim, né? Você que sabe aí, ó. Mas era uma coisa assim meio incerta. Ele também tinha essa incerteza. Será que eu invisto? Será que eu não invisto? Não é que ele tinha certeza. Não é que ele tinha um planejamento, não. Ele não tem um planejamento de tipo, vou dar em cima. Não é isso, tá? Ele tem essa admiração, essa, né? Nesse sentido. Muito por sua pessoa. Porque realmente te coloca. Nossa, ele tem uma visão de você, você lá em cima, sabe? Mas, por que que eu disse? Que seria se você desse brecha. Porque você não tá dando essa brecha, você cortou, né? Você foi lá na hora e deu o corte, né? Na pessoa, não foi? Você fez algum tipo até de bloqueio. Eu falei assim, não, 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 não. E aí ele deu a paradinha dele. Tá? Então é isso. Ah, e se eu der brecha, o que, que vai acontecer? Aí é outra pergunta, né, meu amor? Eu já tô prevendo a sua próxima pergunta. Deixa eu ver aqui, gente, eu não vou... Eita, eu fechei o WhatsApp, gente. Ai, meu Deus, eu entrei em choque. Eu fiquei tão chocada aqui que eu até fechei o Zap. Pronto, voltei. Cadê? Deixa eu voltar aqui na pergunta da pessoa. Ai, meu Deus. É, né? É, né? Sei. Aí a outra pergunta, meu amor. Desculpa. Gente, não posso fazer nada. É o que tá aqui, tá bom? Então, como você não deu brecha, com todo respeito, com todo carinho, com todo amor, desculpa a brincadeira, como você não deu brecha, a pessoa parou. Porque estava até, digamos assim, estava até se deixando levar, né? Por isso. Se deixaria levar, sim. Mas como teve o corte, ficou na sua. Ele ficou na dele, digamos assim. Ele ficou na dele por causa desse corte. Se não fosse esse corte aí que você deu, não sabemos, né? Sabemos que ele estava afim, sim. Ficou mexido. Ficou mexido. Tá? Foi por causa desse corte aí que você deu. Tá? Que ele parou. Entendeu? Você entendeu, né? Interessa que você tenha entendido. Quero que a pessoa tenha entendido. Que eu falei aqui de um jeito que, como é um assunto delicado, eu não quero ficar falando algumas coisas, né? Na internet, gente. Eu sei que não é você, que ninguém sabe quem é você. Eu tô vendo, parece uma coisinha em cima do meu microfone. Tá bom? Ai, já aparece a tela toda, né, Mari? Obrigada, viu? Obrigada, Mari. Agora que eu tô vendo a resposta. Ai, gente. Aqui. Então tá, vamos. Eu me divirto, gente. Ai, vocês me ajudam a me divertir, gente. Adoro. Sim. A pessoa não aguenta, né? Vocês não aguentam, né, gente? Pelo amor de Deus, gente. Vocês olham, vocês sabem o que vocês parecem? Vocês parecem aquele. Lembra aquele personagem? Você não sei se você vai lembrar, não sei sua idade. Mas assim, tinha um personagem do Pica-Pau. Primeira vez que o Pica-Pau aparece na televisão foi num desenho chamado Andy Panda. Era o Andy Panda, o Andy Panda. Aí o Andy Panda falava assim, era um pandinha que só ficava se metendo nas encrencas. Aí ele dizia assim: eu quero entrar numa fria. Tá parecendo você. Vocês. Vocês fazem isso, né? Vocês olham assim e falam assim: nossa, eu quero entrar numa fria. Né? É isso. Sim. Sim, meu amor. Você
der brecha. Não vou falar mais nada aqui. Temos menor de idade assistindo. Ah, temos público aqui. Estamos na internet, tá? Então, sim, se você der brecha, a pessoa vai com tudo, viu? Aí não tem dúvida. A pessoa não vai ter dúvida. Depende de você. Também pense você nas consequências das coisas, né? Pronto, falei. Mas, ó, depende de você. Como ele viu que tem esse fechamento, ele não vai fazer nada, tá? Não vai. Porque ele viu esse seu bloqueio, esse seu fechamento. Mas, sim, se você der brecha, sim. Nossa. E vai ficar felicíssimo com isso. Ele só não toma uma atitude por causa do seu comportamento mesmo, da sua postura. Tá? Aí sim, acho que a palavra certa é essa, é postura. Por conta da postura que você colocou, não estou julgando aqui, não estou dizendo se é certo ou errado, não estou falando se a atitude da pessoa é certa ou errada, não estou aqui para isso, entendeu? Se fosse uma coisa que eu achasse certo ou errado, eu falo, mas não é, tá? Cada um é cada um. Tô nem aí com... cada um é adulto. O que dois adultos fazem com o próprio consentimento, quer dizer, com o sentimento mútuo, tem nada a ver com isso, tá? É isso. Mas a verdade é, como viu, não é não, né? É postura sua, bloqueou. Se você der brecha, a pessoa vai com tudo e com toda a sede ao pote. Se é que você me entende. A pessoa vai com toda a sede ao pote. Eita, nós. Eita, de novo saiu essa carta. Eu embaralhei. Aqui, nossa. E assim, não só físico, tá? Emocional mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Tô com calma aqui, ó. Tudo depende mesmo disso, viu? Mas, ó, não pense que vai ter muito futuro também, não, viu? Se você der essa brecha... Aí, não vou falar mais nada, não. Aí é com você. Aí é outra pergunta. Ah, vai ter futuro, não é? Aí templo de Afrodite. É outra pergunta. É que eu fico xereta. Meu Deus, eu que quero ver mais coisa. Eu que quero saber mais. Meu Deus do céu. Oi, Ana Maria. Oi, Ana Maria, tudo bem com você? Ai, esse povo fazendo as perguntas, me causando curiosidade. Meu Deus do céu. Aí eu fico toda curiosa, entendeu? Querendo saber da vida dos outros. Aí eu fico puxando tarô. A pessoa nem me perguntou, eu já fico puxando. Não. Que é assim, você é linha dura. Ai, Maria, Ana Maria, tudo bem com você? Gente, eu vou ficar com vocês mais uns 20 minutinhos, hein? Quem quer mandar pergunta, pelo amor de Deus, se organiza, já faça. Igual uma coleguinha nossa fez aqui outro dia, peraí. A gata passa, eu tenho certeza que tem alguma coisa aqui, ó. Aí vai ficando os pelos. Depois eu tenho que limpar tudo isso aqui. Igual outro dia veio aqui uma pessoa, mandou o Pix no final da live, a live tinha acabado de acabar e ela... Então, se você estiver me assistindo, eu estou esperando você também. Só que eu preciso, aí para confirmar que você é vocês sabem o que eu tô falando, você me manda o seu comprovante, eu tenho o nome e sobrenome da pessoa, tá? Manda o comprovante do Pix com a pergunta aqui para o meu WhatsApp. E aí eu leio para você, porque você já pagou a pergunta, só que eu tinha acabado de acabar a live, então não entrou. E eu preciso do comprovante para eu ter certeza que é você também, né? E é por isso também que eu sempre peço para vocês, quando vocês forem mandar a pergunta de vocês, manda a pergunta, mas manda o comprovante junto. Porque aí é uma segurança que a gente tem, tanto eu quanto você, de que eu vou ler para você. Porque imagina, estou aqui lendo no YouTube. Aí você mandou o seu Pix e mandou a sua pergunta. Só que vai que alguém, outra pessoa, me manda uma pergunta.
Como é que eu vou ter uma segunda pergunta ao mesmo tempo? Como é que eu vou ter certeza que eu vou ler corretamente, justamente a pessoa certa? É com comprovante. Aí eu vou ver o comprovante e vou saber, sim, foi a fulana mesmo, tá aqui, ó, tô vendo. Então eu vou responder certinho pra fulana. Senão, como é que eu vou saber? Né? Vai entrar um monte de pergunta aqui, tá? Por isso que eu peço comprovante, gente. É pra segurança de todas nós. Aí depois você fica, a pessoa vai falar sempre, mas eu mandei e você não me respondeu. Claro, preciso de comprovante pra ter certeza que eu tô lendo pra você. Não entrar ninguém ali na frente. A paz do Senhor, amém. Axé, namastê. Vivo em Angola, Provença. Feliz ano novo, Valdemar. Angola, que lindo. Norte. Ai, será que eu vou saber pronunciar? Ninda. Eu acho que eu não vou saber pronunciar, mas bem-vindo, Valdemar, que legal. Oi, Ana. Então, se eu acho que você deve ter ouvido o recado que eu acabei de passar. Eu posso ler sim, Ana, que a pergunta é live de resposta de tarô pago, tá bom? Eu só preciso que você me mande o comprovante do Pix e o Pix nesse mesmo número do WhatsApp, que é para quem está em Angola, pode ser pela Wise, tá? Que eu sei que vocês não têm acesso ao Pix, mas se tiver acesso à Wise, pela transferência da Wise, tá aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, o meu @ da Wise. E então, é R$ 10 a pergunta. Ainda não tenho superchat, porque meu canal é novo. Eu leio tarô desde 1993, mas o canal aqui da plataforma é novo. Eu abri, sei lá, fevereiro do ano passado. É R$ 10, tá? Aqui durante a live é R$ 10. Fora da live, eu leio também. Aí fora da live é um serviço diferente. Fora da live eu faço uma leitura de 8 a 10 minutos, a pergunta, tiro foto da cartada, mando sempre uma dica de banho de ervas ou alguma vela para acender, uma mandala, alguma coisa. Esse pacotinho é 18 fora da live. Aqui durante a live, a pergunta objetiva, uma breve resposta, e é R$ 10. O Wise, caso alguém que esteja em outro país, tanto Angola como outro país, é Alexandra Cristina. Como é que é? Alexandra Cristina R1. Tá aqui na descrição, é isso mesmo. Alexandra Cristina R1, o numeral 1. Porque tem algumas pessoas que às vezes me acompanham, que estão em outro país. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo o link, caso alguém queira baixar o aplicativo da Wise e usar. Já teve gente que se consultou comigo, fez consulência mesmo, 1 hora a gente aqui conversando, no particular, na chamada de vídeo privativa, só nós aqui e o tarô. E aí a pessoa usou o link e facilitou a vida da pessoa, viu? Da Wise. Mas aí para quem está fora não tem acesso ao Pix. E como está o clima aí em Angola, Valdemar? Conte-nos, por favor. Aqui em São Paulo, Brasil, onde eu estou, na cidade de São Paulo, está um dia nublado, clima de clima mesmo, tá? De temperatura, essas coisas. Eu acompanho a política de Angola, tenho muita admiração pelo nosso país ancestral. Aqui está 22 graus. Angola é mais do que um país irmão do Brasil, é um país ancestral do Brasil. Não é só um país irmão. É um país que ajudou a formar o Brasil. Então temos que ter esse respeito honorífico, essa devoção mesmo aos nossos países ancestrais, né? Por conta da história trágica que compartilhamos, Angola e Brasil, mas ainda assim compartilhamos. É uma história. Olha, Ana Maria! Disse oi. Ana Maria disse oi. Oi. Você mandou o... Eu só preciso que mande... Se tiver mandado o Pix, Ana, eu só preciso que me mande o comprovante aqui pelo WhatsApp, tá?
porque é uma segurança para você, para mim, mas também para você, porque aí a gente consegue se acertar, se organizar melhor, tá bom? Eu vou ficar com vocês mais uns 20 minutos, gente. Eu já tinha falado 20 minutos, uns 15 minutos, mais uns 15 minutos, hein? Eu vou ficar com vocês. Depois eu tenho que sair, que eu tenho uma consulta à tarde. Porque, assim, então, gente, eu também faço consultas no particular. 1 hora, tudo. Ah, tá bom, Ana. É 1 hora que a gente. 1 hora. Quer dizer, se você quiser agendar 2 horas, você agenda. Tem gente que já teve gente que agendou 2 horas comigo. Tudo bem. Ah, porque queria ficar tranquila. É o ritmo da pessoa. Tudo bem. Também agendamos. E aí, tá na descrição do vídeo. Então, hoje eu tenho uma consulta. Então, eu tenho que fechar aqui a live no máximo 15 horas, por isso. Então, quem quiser fazer a sua pergunta, já mande agora o seu Pix ou o seu Wise, me manda o comprovante, faça a sua pergunta. Ah, que legal, lá em Angola, em Kwanza. Está muito quente, falta de chuvas. Ah, poxa, vamos ter muita fome nos campos. Curativo, fazendas, muito sol. Meu Deus. Sabe o que é também, Valdemar? A gente sabe, né? Além dos mandos e desmandos dos grandões ali na vida de nosso povo, o problema das mudanças climáticas está muito terrível. A única solução que temos não vai ter jeito, restabelecer a mãe natureza, o direito da mãe natureza. Aqui no Brasil, temos Valdemar, aqui no Brasil, em relação a isso, está tendo um movimento revolucionário incrível. Incrível. Se te interessa a temática, enfim, para estudo, eu sugiro muito estudar aqui a agroecologia que o movimento do Trabalhador Sem Terra, que é o MST, Movimento dos Sem Terra, está fazendo. Então, são trabalhadores do campo que eles atuam fazendo agricultura orgânica sem agrotóxicos, usando da inteligência da agronomia, as próprias plantas que eles colocam em volta dos cultivos que fazem a proteção contra as pragas, mas o revolucionário está aí, na ecologia. Eles também têm uma área, aí é o estudo deles, tá? Eu sou de São Paulo, coitada de mim, não entendo nada. Onde eles reflorestam, fazem um trabalho de reflorestamento, e esse reflorestamento ajuda no trabalho da agricultura. É incrível. Mas eles são super atacados aqui no Brasil, tá? Tem toda uma questão política aí, que eles são super atacados pelos grandões, mas é um trabalho revolucionário. E nós, gente, a gente precisa plantar árvore nesse planeta. Só o que vai salvar a humanidade, a existência da humanidade no planetinha redondo, em forma de bola, que gira em torno do Sol, é plantar árvore. Eu tô só esperando aqui a Ana Maria, viu, gente? E aí eu acho que depois que a Ana Maria... Ainda dá tempo, são 14 para as 15 horas aqui em São Paulo, Brasil. Mais uns 15 minutinhos dá tempo, tá? Então, tem um documentário, eu adoro indicar essas coisas, gente, adoro falar de arte, faz parte da minha carreira, fui 30 anos arte educadora aqui em São Paulo, então eu não sei não falar de arte, eu tenho que falar de arte. Existe um documentário maravilhoso, sabia? Tem que ver a disponibilidade aí na sua região, não sei, é um documentário chamado, em português, está chamado Sal da Terra. É um documentário francês chamado Sel de la Terre. Eu acho que eu puxei meio espanhol aí, né? Sel de la Terre. Que é sobre o Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. O que isso tem a ver com ecologia? Tem tudo a ver. Ele integrou a vida dele como fotógrafo
também para as questões sociais e do meio ambiente. E é incrível a transformação que ele fez numa região. Eu vou contar porque é um documentário, né? Não é ficção, não tem problema. Então, o que acontece? Eu tô falando aqui sobre isso enquanto eu tô esperando a Ana, tá? Para dar tempo para ela. Senão vai acontecer igual aconteceu com a Vera na outra live. Então, assim, ele já fotógrafo, Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro, muito conhecido internacionalmente, já de grande sucesso lá pelas tantas da vida dele. Os pais se foram e ele herdou terras na região de Minas Gerais, aqui no Brasil, no estado, província, alguns países falam província, aqui no estado de Minas Gerais, no Brasil. Só que ele falou: eu não sou fazendeiro. Nem você. A esposa dele falou: não sou nem você. Não serei. Não seremos fazendeiros. O que a gente faz com essas terras? E terras devastadas pela agropecuária de séculos. Eram séculos naquela região com a terra devastada. Sem árvore, sem nada. Terra abatida. Não dava para plantar naquele lugar. A esposa se inspirou e começou um projeto de reflorestamento com plantas nativas da região, originárias da região. Não adianta você sair plantando qualquer árvore também, não. Tem que ser aquela originária da sua região. E eles começaram esse trabalho. Então, o documentário mostra a diferença entre as terras dele e as do vizinho, né? Tá ali a área dele, uma floresta belíssima, com vida animal e tudo lindíssimo, e a outra área toda solo batido, que é a área do vizinho, não é dele, ele não pode interferir. Com certeza essa floresta que ele criou ajuda toda a micro-região, né? Aquela região do estado, com certeza é ajudada de alguma maneira. Que os biólogos, as biólogas, as pessoas aí de ecologia que devem saber explicar. Ou seja, é possível sim reflorestar, é possível sim modificar e em menos de uma geração. A esposa dele fez isso em menos de uma geração. E eles criaram o Instituto Sal da Terra. Daí o nome do documentário. Então, aproveitem esse documentário. Eu não sei na região de vocês, cada lugar, tem uma situação, não sei se tem qual streaming que pode estar, se está, se não está. Eu assisti, acho que no cinema, e eu cheguei a assistir, na época era TV a cabo. Não lembro onde eu assisti, gente, na boa. Não lembro como, mas é impactante. Estou falando isso inspirada no que o Valdemar falou sobre o grande problema do sol e como isso ataca os campos e a agricultura. O Brasil também está sofrendo com isso. Deixa eu ver aqui. Perguntinhas. Deixa eu ver aqui. Eu tô batendo, por isso que eu gosto de bater papo, hein? Uma live minha, eu falo de ecologia, eu falo de o que eu quiser. Que horror. Deixa eu ver aqui. Tá, enquanto a nossa amiga não, de repente, não sei se ela tá na dúvida, se manda o Pix ou não, se manda a pergunta ou não, fica à vontade, sem pressão. Eu vou ler aqui uma outra pergunta de sim ou não, que ainda dá tempo de fazer uma pergunta de sim ou não aqui, tá bom? Final 43. Final do telefone é 43, tá? Eu já mostro a carta aqui também para você, tá? Para você ver que eu gosto sempre de mostrar. Olha,
Final 4-3. Deixa eu mostrar aqui a carta, tá aqui. Olha. Que complicado. Olha, eu queria só dizer sim, eu queria só dizer não. Como é que eu falo isso agora pra você? Assim, eu vou falar assim, ó. No primeiro momento, sim. Tá? Piscou aí minha internet, será? No primeiro momento, sim. Imediatamente? Agora? Sim. É o que eu posso responder pra você. Caramba, que esquisito. Ah, não aguento, eu vou falar. Essa pessoa é esquisita, hein? Pronto, falei. Então, num primeiro momento, acho que você já me entendeu, né? Isso quer dizer? Eu, hein? Pessoa é de lua, né? Pronto, falei. Ai, oi, Priscila. Tá, Priscila, tá boa. Que bom que você chegou. Que bom, obrigada que você veio. Ai, Pri. Deus abençoe, viu, meu amor? Desculpa a brincadeira, é que eu brinco muito, mas é que tem umas figurinhas, às vezes, que é difícil a gente só falar sim, só falar não. E no caso, é assim, o que eu posso dizer nesse primeiro momento. Ai, meu Deus do céu. Aí, quiser saber do contexto, aí é R$ 10, tá? E aí é outro Pix. Ai, tudo bem, Priscila, graças a Deus. Tudo bem. Olha, Pri, aqui mais cedo na live, não sei em qual momento, eu li sobre a questão do ataque do Laranjão contra os nossos irmãos, tá? Da região norte, da nossa fronteira norte. Eu li sobre nossa situação Brasil dentro disso. E eu li também o povo, sobre minha preocupação, assim, o cara é um ditador. É um ditador. É. Quem elegeu o Laranjão como o grande juiz do mundo? Eu não elegi, eu não votei, tá? Eu não fiz esse voto. Mas aí eu falei assim, e o povo? O povo trabalhador, o povo comum, as pessoas que estão ali acordando dia a dia lá, né? Nos nossos vizinhos irmãos da região norte do Brasil. Como é que fica essa gente? Gente, ficou tão pesada essa leitura que eu até tive que sair da vibração. Ficou, nossa. E tá aí em algum momento, né? Eu não sei, eu não gosto de. Eu ainda não quero ficar fazendo corte. Meu canal é novo. Eu tô aqui há menos de um ano. Eu leio tarô desde 1993, mas o canal é novo. E eu não tenho advogado para. Eu tenho dinheiro para ficar pagando advogado, não, gente. Então eu não quero ficar fazendo corte, mas eu vou deixar gravado aqui. Se alguém assistir bem, se não assistir bem, tudo bem também. Então eu não quero fazer corte de algumas coisas. Eu até fiz o corte da leitura de tarô da semana passada, porque eu fiquei assim, da semana passada, né? Que eu gravei em 15 de dezembro. Já tinha aparecido essa questão. Que na hora eu não entendi. Eu falei, mas o que isso tem a ver? Aí quando aconteceu, eu falei assim, meu Deus, eu li o tarô. Isso apareceu no tarô. Meu Deus. Aí eu fiz o corte disso, mas porque tinha, né? Ficou muito gritante. Mas fora isso, não quero não. Ai, umas coisas pesadas. Pois é, pessoas inocentes, Pri. Pessoas muito inocentes. Que estão sofrendo. E assim, sim, é uma ditadura, mas e o povo? Igual aqui, a gente viveu uma ditadura durante mais de 30 anos. Vai dizer que o povo inteiro era a favor daquilo? Não. A maioria do povo sofria, passava fome, passava necessidade. Sofreu muito. Os inocentes, né? O povo inocente sofreu muito. E a mesma coisa ali, né? Só que imagina, aí aqui, só que na época da ditadura, aqui daquela geração, não estou falando de hoje, mas daquela geração, os milicos era tudo vendido. Entregava tudo de mão beijada para os States lá.
Hoje em dia, não. Hoje em dia, até o Laranjão chegou ali pro nosso presidente, sobre o nosso presidente, e falou assim, nossa, esse cara é durão, hein? Ele respeitou. Por quê? Porque o nosso presidente mandou uma postura. Chegou e falou assim, não rela aqui em mim, não. Oxi, não vou aí, não. Né? É isso. Eba, Pri, vai acertar esses horários. Vamos fazer essa leitura de 2026, que eu quero saber detalhes. E você. E aí, quando a gente fizer a leitura da sua consulta, você, mulher, você anote. Pode anotar. Você, aliás, deixa eu falar, né? Quando a gente faz a consulta, aqui eu faço a chamada de vídeo individual pelo Zap Zap, pelo WhatsApp. Não é live, é individual. E eu não gravo. Lei de proteção de gerenciamento de dados. Lei de proteção dos dados. Eu também não quero saber, não quero gravar nada, fica nada comigo não. Deus me livre e guarde. Fica tudo com vocês. Aí você, se você quiser gravar, você grava. Se você quiser anotar, anote. A maioria das pessoas que eu conheço gosta de anotar, de escrever. Tudo bem, aí você anota e escreve. Tá bom? Eu não vou anotar nada, graças a Deus. Exato, ganância, ganância. Aquele cara lá, esse laranjão é igual o do bigodinho. Igual o do bigodinho, insano, maluco, igual. Ó, ai meu Deus, será que vai acontecer com a Ana Maria igual acontecer? Isso, você viu? Aí, ó, a Priscila sabe, ó, ela fez as perguntas, então eu vou falar, isso aqui tá falando, hein? O áudio é isso, ó, a pessoa me manda fora da live a pergunta. Aí eu respondo com áudio de 8 a 10 minutos. Eu tiro foto da cartada, mando alguma dica relacionada, banho de ervas, vela acender, alguma coisa assim, etc. E mando. Esse pacotinho é R$ 18. Aí fica com você. Tanto é que depois eu sempre. E aí a pessoa sempre me dá um retorno, escutou, não escutou. Você escutou? Que beleza. Você me deu retorno, eu vi que você recebeu, meu amor. Se você não salvar, o assunto é seu, porque eu vou apagar do meu celular. Já apaguei, Priscila. O que eu falei pra você já nem lembro que eu já apaguei. Não lembro, não vou lembrar. Não vou lembrar que eu já apaguei. Apago tudo. Fica nada comigo não, graças a Deus. Deus me livre e guarde. Ai, meu Deus, ó. A Ana falou que ia mandar a pergunta. Só que assim, eu já vou fechar a live, gente. Deixa eu ver só se ela mandou. Apareceu uma mensagem aqui. Então, não, é mensagem do meu marido. É isso, Pri. Então, assim. Já deu 3 horas. Peraí. Oh, meu Deus. Lá vai a Alexa. Pronto. Então, aconteceu instantâneo, certeiros. Ai, meu Deus do céu. Ai, obrigada. É isso mesmo, né? Ai, Jesus. Ai, que medo. Gente, ó, eu não sei se a Ana. Você quer ver que só vai fazer a mesma coisa, hein? Ó, pelo amor de Deus. Que uma moça chegou agora aqui, falou assim: eu vou te mandar o Pix. E aí ela não me mandou o comprovante nem a pergunta. Aliás, a pergunta tá aqui já no chat. Mas eu preciso de ver o comprovante. Se eu não ver, gente, não tem como. Me desculpa. Tá? Me desculpa, eu não vou ler. Eu não tenho nem o meu celular onde eu acesso o banco, não tá nem aqui. Não sei nem onde tá. Tá em outro lugar da casa, não tenho como acessar. Vai ficar de gorjeta para mim, viu? Ou você entra na próxima live, manda o comprovante. Se eu fechar aqui a live e você, mas eu mandei o Pix. Então tá, eu vou fechar a live. Não veio o comprovante, sinto muito. Então, na próxima, que vai ser segunda-feira às 20 horas, viu, Pri? Dia 12 e 19, as lives de segunda-feira, excepcionalmente, vão ser às 20 horas, horário de Brasília. Então, se é o seu caso, Ana ou Vera, que está acontecendo isso, eu vou fechar agora. E aí, na próxima live, você entra, olha, eu mandei, mas você já tinha fechado a live. Beleza, me manda o comprovante na live. E aí eu respondo para você
na live. A não ser que você queira que eu leia fora da live, aí tudo bem, R$ 18 é um pacote, etc, etc. Escolhe. Tá bom? Ah, eba, pra você vai ser bom, Pri? Você vai conseguir ver às 20 horas? Porque eu vou estar fazendo, eu farei um trabalho, aí eu usando o verbo errado, hein? Eu farei um trabalho presencial fora e aí eu não vai ter como. Então é isso, gente. Eu dei todas as chances, preciso realmente fechar, porque tem bastante coisa para eu fazer agora, viu? Muito obrigada a vocês. Vejam os vídeos aqui do canal, maratona, para me ajudar a ter logo o super chat. Eu preciso de visualizações, então maratona, deixa um comentário, um emoji, uma figurinha, faz igual o nosso amigo Rian estava fazendo aqui, o jovem Rian. Coloca lá, deixa o gato caminhar em cima do teclado, dá o enter, que tá ótimo, tá bom? Muita luz para vocês, gente. Eba, que bom, que ótimo, fico feliz. Então, muita luz para vocês, muito axé, muitas bênçãos, muito tudo de bom para todo mundo essa semana. Nos vemos no Teco Teco com lives temáticas. Vão ser lives temáticas, certo? Muito bem. Obrigada.